São no mínimo 4 profissionais envolvidos diretamente na confecção da prova daquela profissão. Cabe ressaltar, né, que é daquela engenharia não mecânica, engenharia. 4 pessoas para fazer aquela prova. prova. Aeronáutica, ou, civil, né? Para medicina a mesma coisa. E esses dias ruins, né? Tem dia que você está estudando e você vai muito mal num simulado, por exemplo. E aquilo mexe com você. Você pensa, caramba, eu estou me preparando há tanto tempo e não vou conseguir. Eu fui mal nesse simulado, eu errei tantas questões. Aí eu deitava e chorava, né? Chorava. Aí depois fazia assim, não, peraí, tá bom, já chorei, chorar é importante também. Mas agora eu vou voltar. E aí eu secava a lágrima, tomava um banho, vamos para o segundo turno. Não vamos desistir porque deu errado. Então era isso, né? Era meio que ir me forçando, é um processo de conversar comigo mesmo. Eu conversava muito comigo. Então, no Centro de Comunicação Social em Brasília, até por conta dessa proximidade maior ao comandante da Marinha, é onde fica estruturado mesmo esse departamento de assessoria de imprensa. Uhum. E aí, quando alguns eventos acontecem no Rio, a gente realiza. Uhum. Mas a grande parte é feita pela equipe em Brasília, desse departamento de assessoria de imprensa. Alguém oh Deus do céu. Legislar. Para pôr aqueles pré-requisitos em prática, por exemplo, é necessário que um militar das Forças Armadas tenha entre 1,54 m e 2 metros. Isso também sai extra, MB, esses pré-requisitos de idade, né? Porque acho que a lei foi feita pelo executivo, não? A lei de idade? É a lei de toda a lei. Não foi... mas foi, é promulgada. Foi né? promulgada. O que acontece, né? A gente busca, lógico, que no final das contas, a gente mostra para os tomadores de decisão o que melhor se adapta. Né? Infelizmente, eu não posso ter um militar com 2 metros. Imagina um militar, um submarinista com 2,20 metros. Né? É uma limitação. Né? Então, ou um aviador, né? Um aviador naval, né? não entra no cockpit. E aí é dinheiro, né, do erário que a gente está investindo numa pessoa que a gente tem que buscar aquele capital humano específico para aquela função. Né? A pessoa certa no lugar certo. Essa aqui é a realidade. Né? E aí, a partir daí, os outros quesitos de saúde e tudo mais. E de idade também, né? Para poder progredir na carreira, né? Sim, mais uma vez, gostaria de voltar. Pode me colocar na função de tenente lá do submarino, mas eu não posso. A idade já não permite mais. Tem uma lei, né? Que cada postos não pode passar daquela idade, né? Exatamente. Que regula, porque senão é ex officio, cai ex officio. O primeiro tenente tem que ter no máximo 45 anos, né? Acima disso. E tem o tempo de permanência também. Eu não tenho de cabeça aqui agora, mas existe. Mas tem. Só para as pessoas entenderem que não existe um estudo por trás desses pré-requisitos, dessa idade. E não adianta xingar a gente quando a gente diz que é 35 anos, né? Ou 40 anos a idade do SMV. Mulherada, desistir não é opção. Né? Eu vejo muitas amigas numa dependência psicológica que não existe. Né? Mas depende do aval dos pais, depende do aval do namorado, de um ficante, ou do marido, ou da esposa também, né? Tanto faz. Eu acho que a gente não tem que vincular nossa vida a ninguém. Né? Até porque a mulher normalmente fica numa situação de submissão, principalmente por questões financeiras. Quando a gente tem a nossa independência, principalmente como oficial da Marinha, vamos combinar, né? Um saláriozinho caindo na conta todo mês, mas todos os benefícios, né? Hoje está em torno de 14 mil quase. Isso aí. Olha que delícia, 14 mil. Se aquela pessoa... Dia primeiro na sua conta. Tem a pandemia, não tem a pandemia. Nunca atrasa, ninguém nunca vai reclamar. Todos os seus direitos estão lá, tudo direitinho, bonitinho, plano de saúde, tudo. Se for para representação, ainda tem 2%, né, gente? É lindo. Então, se aquela pessoa foi embora, aconteceu qualquer coisa, estou sofrendo, é muito melhor sofrer indo para uma viagem para a Europa. Né? Indo para balada com as minhas amigas e passando meu cartão de crédito, não me preocupando com o limite. É lindo, né? Vou tomar champanhe que eu quero. Eu lembro que uma vez eu estava assim na deprê com a Tami. Ai, Tami, amiga. Nós fomos numa champanheria, eu estava na bad. Só um parêntese aqui, Tami, você tem que vir aqui fazer uma live também, tá? Que você ainda não veio. Mandar mensagem. Gente, a gente olhou assim o cardápio. Ela, amiga, essa champanhe aqui é boa.
boa. Eu falei, mas Tami, é cara pra caramba. Ela falou, amiga, pra gente não faz isso todo dia. Eu falei, concordo. Olha o pensamento limitante que eu tava. O dinheiro caia na conta todo mês. Eu falei, é verdade. Nunca fiz isso, vou abusar. Gente, é tão lindo. Então, assim, eu acho que o concurso nos dá uma independência. E a independência nos dá uma força. Porque a gente sabe que pode fazer o que quiser, na hora que quiser. E dá liberdade. Porque na hora que você tem dinheiro na conta, você entra e sai a hora que você quiser. Você pode deixar o que for para trás, que você pode construir tudo de novo. Tá ruim no Rio de Janeiro? Quer meter o pé? Pede movimentação. Vou para o Nordeste, vou para sei lá onde, vai viver sua vida. Ganhando para se mudar. Ganhando ainda para se mudar. Ganhando para se mudar. É perfeito, gente. Não tem concurso melhor. Então, assim, para mulherada, desistir não é opção. Bota a foto daquele carro que você quer na frente do seu computador, a casa que você quer, ou a viagem que você quer. Se quer uma cirurgia plástica, bota lá na frente do seu computador. Vai conseguir pagar? Vai conseguir pagar. Foca naquilo. É um processo que eu vou passar agora. Vai doer, vai ser sofrido, vou ter que me abster de muita coisa, mas eu vou conseguir. Na hora que eu conseguir, acabou. É só eu manter o meu padrão profissional e acabou. Eu não preciso fazer praticamente mais nada. Como qualquer carreira, você tem que manter ali os seus estudos e tudo mais, mas não tem mais esse nível de sacrifício, de abdicação. Né? Então, a gente tem um bom salário, a gente tem reconhecimento, a gente tem uma série de benefícios. Então, faça o concurso, sim. Se o boy está falando para não fazer... Pensa direito na relação, acho melhor ficar com concurso. Troca o boy. Troca o boy. Ou fica sem boy, porque o momento que tá com o boy tá estudando. Verdade. Né? Não Depois... vale dividir champanhe com o boy, não. Não, ele não vale. Não, você divide comigo, com o boy não. Hashtag deixa o boy e vem pro C01. Exatamente, tem muito mais futuro boy, gente. Depois você troca. Quantas pessoas casaram várias vezes na vida, às vezes não é aquele. Às vezes a gente tem um ciclo na pessoa. Quantas pessoas vão e chegam na nossa vida, né? Amigos, até parentes. Né? Às vezes a gente está mais próximo de um, mais próximo de outro. Às vezes casa, separa. E não é porque o cara foi ruim, ou foi isso, foi aquilo também. Vamos parar de neura. Acabou um ciclo, acabou uma relação. Daqui a pouco você constrói outra. Mas o seu dinheiro na conta, todo mês... O dinheiro na conta não tem preço, É né? maravilhoso, gente. O Credit Card paga. Você tem dinheiro para pagar o que você comprou. Surtou, foi para o shopping, gastou. Você vai ter dinheiro para pagar. Só que entre as três forças, a Marinha é que tem menor capilaridade, porque a missão da Marinha, na realidade, começa tirando a parte de rios da Marinha, dessa parte interior, que ela é bem menor. A missão da Marinha começa onde termina o Brasil. Então, ela começa depois do nosso mar territorial, depois da nossa zona contígua. Né? Depois das 24 milhas é onde estaria o grande poder da Marinha. Né? E até então, por 12 milhas a polícia pode atuar, 24 milhas já tem uma restrição, mas também poderia atuar, e o restante é a Marinha, praticamente. Então... É muito comum as pessoas não saberem o que a Marinha faz. Isso é comum, porque a Marinha não faz aos olhos. Muito pouca coisa está na presença dos olhos do cidadão comum. E um outro ponto também é que a Marinha, historicamente, estrategicamente, pelo ponto e por tudo mais, a Marinha é muito concentrada em grandes centros. Então, os meios navais normalmente estão em capitais, diferentes do Exército, diferentes da Força Aérea. Né? Então, também, na minha visão, o que acontece? Quando você vive numa cidade grande, como o Rio de Janeiro, a interação ela existe no ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, ela é mais restrita e, mesmo assim, ela se dilui. Certo? Eu morei muito tempo em São Pedro Aldeia. São Pedro Aldeia é uma cidade pequena. Lá, a interação entre os militares e entre as famílias dos militares e entre a população local fora do ambiente de trabalho é muito grande, que são cidades menores. Sim. Então, quando você pega todo mundo se conhece, basicamente. Todo mundo se conhece. Quando você pega uma organização do Exército mais afastada, no interior, né, ela vai aparecer muito mais. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, voltando à sua pergunta, né, a Marinha vai atuar, vamos supor, na área, cada força tem a sua atribuição constitucional de defesa da pátria. Cada uma vai atuar numa área, certo? Que seria, no caso da Marinha, muito mais voltada para o mar, tirando o fuzileiro, que faria a volta do mar para a terra, né? A conquista de um território que foi nosso, a gente perdeu, voltaria para recuperar. O Exército pelo território todo. E a aeronáutica, a questão da aeronáutica é a questão da autonomia das aeronaves. Porque as aeronaves da FAB, elas não teriam um abastecimento, numa operação exclusiva da Força Aérea, elas não teriam como abastecer no mar.
Elas teriam que decolar e fazer a missão delas, então ficaria mais restrita a questão da distância. Já a Marinha tem as aeronaves embarcadas, que abastecem no navio, né? Obviamente que isso aí tem melhorado com o Ministério da Defesa, as aeronaves a gente embarca, faz operações conjuntas com aeronaves, helicópteros do Exército e da Aeronáutica embarcados em navios da Marinha, e eles já estão se expandindo, mas isso aí já seria uma operação conjunta com as 3 forças, né? E na parte que é também uma missão institucional das 3 forças, constitucional das 3 forças, que é apoio ao desenvolvimento da população, calamidades, salvaguarda da vida humana, aí as 3 forças atuam, não tem, tipo assim, a FAB já faz resgate no mar, de navio, vamos supor, um navio mercante que precisa de um apoio, resgate de alguém, se a Marinha não tiver helicóptero perto, vai ser um helicóptero da FAB que vai buscar, a Marinha faz buscas em terra também, normalmente, quando precisa, todas elas atuam, as 3 forças atuam na questão das calamidades, tem que apoiar, vão, né? Então, assim, hoje em dia, o normal no mundo, né, quando se fala em forças armadas, é que as 3, 4 ou 5 forças, como os Estados Unidos tem 5 forças armadas, nós temos 3, nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica. O Exército, nos Estados Unidos tem mais 2, que é a Guarda Costeira e os Marines são separados, fuzileiros, né? Todos eles têm que ter aviação. Então, faz parte do ambiente ter uma aviação que esteja embarcado, esteja próximo dos meios que eles vão operar. Então, na Marinha, especificamente, hoje, a gente não tem um porta-aviões, né? A gente teve o porta-aviões em São Paulo até pouco tempo atrás, então, nossos aviões hoje têm que operar de terra, mas todos eles podem ser reabastecidos no mar. Agora, todos os nossos helicópteros podem operar a partir de navios da Marinha. Então, a gente faz viagens pelo mundo, fiz várias viagens no mundo embarcado em navio. Estava como piloto do helicóptero, mas embarcado em navio da Marinha, fazendo missões com outras marinhas, né, do mundo e desse tipo. Eu acho que o senhor tocou num ponto importante que pouca gente sabe, mas a gente tem um navio Capitânia, né, que é o Atlantic, que eu diria que é um navio extremamente moderno e bem equipado para a necessidade que a Marinha tem, voltado também para a aviação da parte, que é um porta-helicóptero, né, para quem não sabe, é um porta-helicóptero e eu acho que consegue... na realidade, ele até pode ser utilizado, óbvio, com pequenas modificações, para operação de aeronaves... Das aspirantes, o que mais te marcou? Das aspirantes... O fato de ver mulheres ali, né? Nós ainda somos minoria na Marinha, embora a mulher na Marinha já esteja há 42 anos, mas nós ainda somos a minoria, né? Majoritariamente homens. Então, ver mulheres tendo essa oportunidade, né, de ingressar pela porta da qual a maioria dos homens, né, oficiais entram, é muito legal, assim, tem um cunho muito especial. Sem contar com as histórias, sabe? Que você escuta de cada uma. Então, uma das aspirantes que me acompanhou mais nesse episódio, que hoje é a segunda-tenente Alhandra, ela veio do Sul. Então, ela deixou a família lá, veio para cá muito novinha, né? E... assim, me passava por muita dificuldade, você não poder estar sempre vendo a sua família, porque eles ficam num período de internato, né, a semana toda na escola, são liberados ali no final de semana. Então, eu acho que isso me tocou muito, mostrar como ver, né, como nós temos mulheres fortes, embora muito novas, né, e como é legal ver onde a gente tem chegado, sabe, dentro das Forças Armadas. Na época que eu gravei, as meninas da Escola Naval só podiam sair como intendentes. E hoje em dia elas já podem escolher o Corpo da Armada ou o Corpo de Fuzileiros Navais, o que foi uma grande vitória também para nós mulheres, né? Acho que para a sociedade como um todo. Legal. Sabe dizer se já tem alguma mulher que saiu da Escola Naval e foi para a Armada ou Fuzileiro Naval? Ou só essa galera que entrou depois? Elas estão ainda cursando, eu acho. Estão cursando, né? Isso, elas estão cursando. Elas já escolheram, já puderam escolher, mas... eu não vou chutar porque eu posso errar, mas acredito talvez final desse ano ou do outro. Por aí elas já devem estar saindo dentro desses corpos. Mas o pessoal do QCCA, eu acho que é engenheiro que pode entrar no Corpo da Armada, já está aceitando mulher. Talvez elas entrem antes do que as mulheres da Escola Naval, porque as QCCA, as mulheres, né, que vão entrar via engenharia, elas vão entrar agora no que vem, se for no final do ano, talvez dá tempo ainda de chegar antes do pessoal da Escola Naval. Até o último concurso também. Pode ser. Pode ser. Legal. E no Gomanf, como foi?
Antes de ela responder, eu vou botar na tela, né? Bota aí. Já no esquema. Mas... A gente trouxe um vídeo Pegamos um vídeo na internet do Isso é Marinha. Baixamos os episódios. Aqui, ó. Pra quem tá ouvindo só a gente, tá passando na tela o Isso é Marinha aqui da televisão, ó lá. Como fazem tiro de precisão com os caçadores, mais conhecidos como sniper. Vocês pediram no primeiro vídeo, pediram no segundo vídeo e pediram no terceiro vídeo. E eu vim aqui, no Batalhão Toneleiro, mostrar para vocês os comandos anfíbios. Aqui com o instrutor, explica qual a função de um caçador. A função de um caçador do Batalhão de Operações Especiais é prover apoio aos comandos anfíbios, desde a parte aeroterrestre como parte de superfície. E também prover apoio às atuações do equipamento operativo de fuzileiros navais. Tá certo, mas espera aí, pessoal. A gente vai... Mas, e Laís, eles não poderiam mostrar também o rosto. Assim como Também. no Grumec, eles também Exato. não podem mostrar. Por serem operações especiais, eles também têm esse cuidado, né, de não ficarem muito expostos. São os dois grupos da Marinha que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque eles lidam com situações muito delicadas. Eles vão, de fato, para frente de combate delicadas e que é melhor... Estratégicos ali, né? Muito estratégico. Isso, e aí é melhor a gente preservar um pouco a identidade desse nosso pessoal. E foi aonde? Foi em Manaus esse? Não, Esse não. eu gravei no Batalhão Toneleiro. Foi o do Ribeirinhas que foi em Manaus. Isso, Operações Ribeirinhas, que foi em Manaus, que foi o último, né? Onde que fica o Batalhão Toneleiro? É aqui no Rio? Peraí que você vai me pegar. É no Rio, eu não sei se... Agora eu Na me ilha, confundo... não é? Eu me confundo. São Eu não sei se Gonçalo. esse é Campo Grande ou São Gonçalo. Sim, eu não lembro A gente precisa... Eu não vou acertar agora. É um dos dois lugares. Mas fica aqui, é Rio de Janeiro. E aí? Fuzil é pesado? Tu caminhar ali com aquela roupa toda, aquela... Assim, no Comanf, teve alguns pontos chaves, né? Um foi fazer um rapel através da aeronave, que eu nunca tinha feito. Então, eu tive que ir um dia antes de iniciar as gravações para ficar treinando, fazer o rapel, né? Descer de uma torre várias vezes, para poder gravar descendo de aeronave, que é um método de filtração que eles utilizam, assim como o Grumec também utiliza. O outro foi participar dessa parte que a gente mostrou aí, né? Que é um tiro de precisão, de um sniper. Então, eu realmente atirei com aquela arma. Sensacional. Então, foi muito legal. E no Comanf, foi a minha primeira experiência nadando de camuflada. Que foi na piscina. Eu pude, no Comanf, acompanhar parte da formação dos alunos. Tinha alguns alunos se preparando para se tornar comandos anfíbios. E aí no curso, no CIASC, que fica na Ilha do Governador. O curso é lá, no Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo. E aí foi a minha primeira experiência. Nossa, como é difícil, gente, nadar de camuflado. Mas muito deu difícil. pra nadar assim? Ou foi nada do tijolinho? Caiu na água e já tava sim, foi meio carteado, né? Como a gente fala na Marinha. Foi um teste ali. Eles ficam a noite inteira, nadam a noite... Caramba. Muito, muito. E eu, assim, né? Em vez de fazer a piscina da borda daqui para cá, eu fiz o contrário, né? Nas bordas laterais, de uma lateral para outra. Porque eu vi que eu não ia aguentar. E então, essa foi a minha primeira experiência, porque é difícil ter uma técnica para nadar de boot. Eu não sabia, ninguém me ensinou. Me tacaram na piscina e vai lá. E então, esse ponto também foi bem desafiador. Mas e aí, qual é a técnica? Vai contar pra galera. Então, tem que... Até hoje não sei. Não pode bater, né? Os pés assim, né? Tem que vir naquela natação tipo um sapinho, né? Sim. Que aí facilita, mas ninguém me avisou. Eu fiquei igual uma maluca tentando bater os pés ali, quase afogando. E o peso, a roupa fica molhada, pesada ainda. Muito pesada. Muito Ela já pesada. deve ser pesada mochila? naturalmente, na verdade. Mas tá- Seca já deve ser pesada. Não, isso eu sempre pedi para me cocharem. Todas as vezes que eu precisei pular na água, eu sempre pedi para ir sem fuzil e sem mochila. Mas a galera Só lá... com uniforme. Mas quem tá fazendo treinamento, de fato, os alunos vão com água, com a Fuzil. mochila, com fuzil. E a mochila deles pesam, porque tem todo o material deles, todo o material que eles possam precisar no curso tá ali dentro. Caraca, imagina estar na piscina. Eu não consigo nem nadar sem nada, imagina com... Pois é, já tem dificuldade de nadar leve, imagina pesado. Caraca. Então, foram os 3 pontos, assim, bem marcantes para mim, né? Descer
de rapel de uma aeronave, atirar com fuzil de sniper. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas e legal que nadar de atirar com camuflado. fuzil. É bem diferente. Bem diferente. E aí ficou abaixadinha ali, A deitada. gente precisa de fato se esconder, né? Ficar bem camuflado. E a primeira vez que eu pintei meu rosto, né? Pintei não, camuflei o meu rosto, eles vão me matar ouvindo falar assim. Primeira vez que eu camuflei meu rosto, então me mostraram como que fazia, como que precisava utilizar. Eu usei toda aquela roupa que é bem camuflada deles mesmo. E aí, né, como eu não tenho a técnica de preparar o fuzil, é claro, o caçador, né, um sniper foi, preparou e eu só deitei e atirei. Então deu tudo certo. Mas mesmo assim foi muito bom. Foi uma experiência muito então boa. lá dentro do Comanf tem também os snipers. Tem uma classe dentro do Comanf que são os snipers. Eles têm um curso à parte ou todo mundo consegue? Não. Todo mundo tem a mesma experiência ali? Todos podem, né? Assim, eles têm um treinamento, mas separadamente tem os paraquedistas, tem os caçadores, né? Que são os snipers. Então, tem algumas... Eles vão especializando ali. Isso, dentro do Comandos Anfíbios. Mas a técnica geral, o todo, né? A maior parte ali, eles já saem do curso sabendo fazer, planejar operações dentro de um terreno e várias outras coisas. Caraca. E... na sua experiência, que foi por uns dias Grumec e por uns dias Comanf, o que você acha? Qual curso você achou mais difícil? Então, vai é difícil. Acho que vai ter uma Não, briga, é difícil porque no Grumec, infelizmente, quando eu fui gravar com o Grumec, não estava acontecendo o curso. Então, eu não pude acompanhar o curso. Eu acabei já fazendo com os mergulhadores de combate que já são formados, que já atuam, né? Então, teve uma pegada mais leve. E foi o primeiro, né, gente? Então... foi pra maciar. Isso. E o Comanf não. O Comanf eu já consegui, fiquei um dia, né, ali no curso mesmo. Então, é bem intenso. Os alunos já estavam muito cansados, assim, era visível. Lutando ali contra o sono. E o outro que eu acompanhei curso mesmo foi Operações Ribeirinhas em Manaus. E lá eu fiquei uma semana no curso. Então, lá eu vi a luta do aluno para conseguir se manter acordado. Depois de um dia inteiro de atividades, à noite ter que estudar e se manter acordado ali. Então, do que eu vivenciei, o Operações Ribeirinhas foi bem difícil, porque eu estava mesmo. Curso mesmo, né? Mas é difícil comparar, porque todos são muito difíceis e eles são muito especializados, né? Então, tem uma cobrança muito grande em todos eles. Eu acho que seria legal vocês trazerem aqui, hein? Vamos trazer de cada. Um Comanf, um Grumec. Vamos deixar eles falar, né? E perguntar para eles falarem, porque a minha participação foi muito pequena, é difícil. Mas e como é que é, assim, para alguém como nós, meros mortais, participar e entrar assim no mundo onde tem várias pessoas especializadas que estão treinadas para um treinamento sobre-humano, assim, né? Como é que foi para você essa experiência de ser uma pessoa normal e estar no meio desses caras que têm treinamento de ter que mergulhar, ter que nadar com 40 quilos nas costas? Como é que foi, assim? Foi desafiador. Eu sou jornalista, como eu falei. Não entrei na Marinha achando que um dia eu fosse saltar de uma aeronave, né? Atirar de fuzil. Pensei, vou na Marinha, vou gravar meus vídeos, né? Fazer uma assessoria de imprensa. E aí, de repente, vem esse projeto. Muito legal. Então, foi ótimo para mim, porque um dos grandes presentes que eu tenho em servir no Centro de Comunicação Social é que eu posso dizer que eu conheço praticamente toda a Marinha. Eu circulo em todas as áreas, sabe? Em todos os corpos ali. Então, isso é muito bacana, porque conhecendo toda a Marinha, eu vejo a dimensão da nossa força e o quanto o nosso país está seguro, porque tem pessoas como essas, né? Como esses militares em que eu gravei, que abdicam das suas vidas para defender o bem maior, né, que é a nossa nação. Então, para mim, é fantástico, assim. Foi desafiador, confesso, porque várias coisas eu nunca me imaginei, nunca pensei, mas a confiança que eu tinha nos militares que estavam ali, de que eles não vão deixar nada de ruim acontecer, não vão permitir que nenhum acidente ocorra, me deu tranquilidade, né? E segurança, entendeu? Sim. Caramba. Faltou um, né?
Operações ribeirinhas, né? Falou Grumec, Comanf. Tem a aviação naval. A aviação naval. E aí, como foi lá? A aviação naval foi bem legal. Como eu falei um pouquinho antes, né? Eu pilotei algumas aeronaves, como o 2P, óbvio, né? Foi ele. É um segundo piloto, tipo o piloto reserva, né? E óbvio, né? O principal pilotou praticamente tudo. Em algum momento ele pilotando de verdade. E aí em algum momento ele pega aí um pouquinho, e aí eu peguei, foi bem legal. E lá teve um desafio. A aeronave era de asa rotativa ou fixa? Rotativa. Fixa, né? Eu não tive oportunidade. Vou deixar aqui, ó. Preciso ainda fazer o fixa antes de sair da Marinha, hein? As aeronaves rotativas. E aí o desafio que dentro do treinamento, né, dos aviadores tem AUTEPAs. E é um equipamento que simula uma aeronave e você fica dentro desse equipamento, né, dentro da aeronave, e ele cai dentro da piscina e você precisa sair, porque aí simula como se a aeronave tivesse caído na água, no mar, e você precisa sair daquela aeronave. E foi um pouquinho tenso. Quando eu olhei, eu falei, não vou conseguir isso. Pensei, né? Mas aí depois eu fui. Foi muito legal, porque quem participou, quem foi junto comigo, foi o que na época era o comandante da aeronaval, que era o almirante Paulo Hoover. E foi muito bacana, assim. E sobrevivi, saí super bem, inclusive, quero dizer isso aqui. E foi bacana, e é legal mostrar a aviação naval. Foi bem legal mostrar, porque poucas pessoas sabem que a Marinha tem aeronave. Gente, então, a Marinha, ela tá no mar, na terra e no ar. É uma força muito completa, né? Não? É verdade, exatamente. Marinha completa. Tem alguma tática para sair desse desafio simulado aí? De quando a nave cai na água, assim, tem alguma tática para você sair de forma mais Só para eu saber quando rápida? tiver andando de avião. Se por um dia acontecer, né? É bom estar preparado. Então, o treinamento, eles sempre falam, né? É uma mão na fivela do cinto e a outra mão na janela. Porque é a janela que você, numa aeronave, você vai empurrar para poder sair. Então, a mão no cinto é para você poder se desatracar ali, né? Tirar o cinto e aí empurrar a janela e conseguir sair pela janela e escapar da aeronave. Então, é mais ou menos essa técnica aí que precisa ter. E não criar pânico, né? Principal. Não. Você não pode criar pânico. Se eu cair numa aeronave na água, mas pânico. Comigo, não. Mas agora você já sabe. É só você pensar, não, já sei. Eu tenho que tirar o cinto, quebrar a janela e eu vou sair bem. Realidade. Eu tirando a janela, tentando quebrar o cinto. Foi lá, a banca que compõe as questões, fez as questões. Eles fazem mais questões e é selecionado e eles não sabem quais são as questões, como é que funciona às vezes a seleção das questões. Por exemplo, a banca faz 50 questões para se escolher em 20. Tem algo assim também ou não? Pode responder. Bom, a nossa regra nossas provas geralmente são 50 questões. Então, a banca faz 60 questões, 10 questões a mais. A banca que eu digo é o presidente com os membros, né? Eles são os elaboradores das questões. O analista de conteúdo, ele não elabora. Ele é como se fosse o controle de qualidade da prova, né? Ele vai verificar se aquelas questões elas estão englobadas no programa. No escopo do edital ali. No escopo. Se está bem distribuído dentro do programa, não pode concentrar em um determinado assunto. Se as questões elas têm resposta, se elas não estão dupla interpretação, se a prova é resolvida dentro do tempo, né, adequado, né, que está disponível lá para o candidato. Verificar também o nível de dificuldade, né? Isso é uma orientação, isso a gente orienta a banca quando a gente convoca essa banca, né? Tem todo um adestramento, né? Que tantas quantidades de questões fáceis, difíceis e médias, tem que respeitar essa proporcionalidade, né? Não pode ser uma prova muito fácil, nem muito difícil, né? Tem que ter... Sim.
E até a gente entra até no mérito de questões com negação, com correlação. Então, tem várias regras que são seguidas e o analista de conteúdo é o controle da qualidade da prova. Então, ele recebe a prova pronta, em 60 questões, para poder analisar. E aí, se ele achar que tem alguma questão que não está muito bem feita, muito bem elaborada, ele vai sugerir à banca essa alteração. Tá? E antes disso, só fazendo um parêntese, antes de nós, a banca elabora, né, as questões, e depois disso, essas questões elas são submetidas a uma análise pedagógica e uma revisão ortográfica. Isso é feito que é nossa, né? E aí a gente convoca a banca de novo para apontar as nossas sugestões, né? Porque às vezes, pedagogicamente ou até, né, ortograficamente, uma vírgula faz muita diferença, né? Muda até o contexto da questão. Totalmente, sim. Então a gente anota, né, o pedagogo e o profissional lá de letras. Na verdade, são todas mulheres, elas anotam e chamam a banca para debater, até chegar um produto final. Aí, esse produto final que o analista de conteúdo vai fazer todo esse trabalho. Por que você criou um Engenharia Marinha, Laura? O que estava passando na sua cabeça? Porque imagina o meu caso. Cara, eu passei no concurso da Marinha. Eu não estou preocupado em criar um novo projeto imediatamente. Eu quero só aproveitar o projeto que eu acabei de passar, a grande conquista que eu tive. Então, o que teve na sua cabeça no momento que você estava criando o Engenharia Marinha? Por que foi feito tudo isso? Então, na verdade, quando eu criei o Engenharia Marinha, eu não tinha passado ainda no concurso, né? Eu fiz a prova ali maio, junho, não lembro que mês que foi, metade do ano de 2016. E, como eu já adiantei aqui na apresentação, eu estava estudando a prova e não tinha nenhum material preparatório, nenhum curso, nada para me ajudar. E aí eu fiz a prova e no dia seguinte eu pensei, eu vou criar alguma coisa para ajudar os candidatos, né, que vão se preparar no próximo concurso para passar por essa prova. Você fez a prova do corpo de engenheiros, né? Para qual engenharia? Engenharia eletrônica. Legal. Chamada de automação, mas eu fiz a prova eletrônica porque não tem automação e as vagas são correlatas, digamos assim. Aí eu comecei a fazer o curso, gravar as aulas, sem saber que eu tinha sido aprovado. Porque minha ideia no começo era só ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu passei, né? Pela dificuldade de estudar sozinho, assim, o material e tudo mais. E aí, quando saiu o resultado, eu nem esperava que ia passar, porque quando eu saí da prova, eu pensei que, eu fui muito mal, eu tinha acertado, das 10 questões da prova discursiva, acho que eu deixei 3 em branco, assim. Mas é porque a prova de engenharia eletrônica, ela é difícil mesmo. Aí, saiu o resultado, eu passei, e agora? Tava, né, com muito material já gravado, o curso quase pronto. Aí eu decidi, né, ir para a Marinha e criar uma engenharia em paralelo, entendeu? Então, foi assim que surgiu, a ideia surgiu disso aí. E o nome Engenharia, por quê? Porque eu juntei a palavra engenharia com marinha. Então, a ideia no começo era preparar só engenheiros para entrar na Marinha, então não tinha a visão que a gente tem hoje, né, de preparar outras áreas para os outros concursos, e aí surgiu a Engenharia. O nome é bem criativo, né? Criatividade sobrou. Legal. Mas aí, você... Sabe que adiantando, tem um outro curso no Engenharia que é o de enfermagem. Chama? Para a Marinha. Enfermaria. Enfermaria. Criatividade não foi o nosso forte. Para todo mundo ver e entender na hora, entendeu? Então, o objetivo foi esse, e aí ficou... Mas beleza. Aí você chegou lá na Marinha e a primeira turma para o CP100, né? Porque o CP100 é o concurso público para o Corpo de Engenheiros, que foi o corpo que você entrou quando você passou no concurso. A primeira turma você lançou ela quando você estava ainda no CFO? Isso. Foi começo de 2017, né? A gente entrou no CFO começo de 2017. Aí, março, ali, fevereiro, e a prova foi ali por maio, junho. Então, entre junho de 2016 a março, abril de 2017, eu criei todo o curso, né? Então, no começo, eu só gravei todas as resoluções das questões das provas objetivas, né? A prova de engenharia, 2 provas. Tem a prova objetiva, que é comum a todas as engenharias, e a prova discursiva, que é específica da engenharia. Então, eu gravei todas as aulas em vídeo, deu mais de 250 questões das provas antigas, e aí eu fiz o lançamento desse curso ali logo quando saiu o edital do concurso de 2017, né? Então... E nessa época você já conhecia o Will? Você conheceu ele, antes de... Vocês são os dois de Santa Catarina, né? A gente conheceu, acho que na etapa do TAF lá, né? Eu lembro de... a gente se conheceu, mas, de vista, assim, né? Então, a gente se viu lá, porque uma das etapas da prova da Marinha é o teste físico, né? Que é a corrida e natação. E como a gente de Floripa ali fez no mesmo local a prova, a gente se conheceu ali nessa fase do concurso.
E aí, quando a gente chegou aqui na Marinha, aqui, né, no Rio, aí a gente, já conhecia de lá e tal, aí a gente se conheceu ali, né? Então, mas se conheceu mesmo no CFO, na semana de adaptação e tudo mais. Legal. E ali que iniciou tudo, a nossa relação. E aí vem um ponto interessante. Você comentou, cara, você gravou as resoluções das provas, né? Para quem não sabe, para quem não é engenheiro e fez o concurso do CP100, o CP100 ele funciona com 2 provas. A primeira prova ela é matemática e física, que todo engenheiro faz a mesma coisa na faculdade. E a segunda prova ela é específica da engenharia. Então, por exemplo, eu sou de engenharia eletrônica, eu fiz a prova de eletrônica, a Laura fez de eletrônica, o Will e a Maria são de mecânica, eles fizeram a prova de mecânica. Quem é de civil faz de civil. Você não tinha as questões resolvidas, cara, você nem sabia resolver a questão de mecânica. O que você arrumou para conseguir esses materiais? Porque os alunos precisaram, né? Sim, na verdade, nem as de eletrônica eu sabia resolver, entendeu? Então, não é que eu não sabia as outras, nem as de eletrônica eu sabia. Aí, você achar alguém de eletrônica melhor que eu. Alguém sabe. Aí, daí, eu não tive essa ideia antes, tá ligado? Então, lá do CFO, mas aqui tem uns engenheiros que passaram nas provas, né? Então eles tem os 01. Eles foram bem. Eles sabem, provavelmente eles resolveram as provas antigas, daí comecei a ligar os pontos. Eu vou falar com eles pra gente, né? Eles me ajudar, a montar um curso completo, né? O que ele não pensou no nome, ele pensou nessa hora. Aí sobrou estratégia, faltou criatividade. Aí, e foi assim, durante as primeiras semanas que comecei, o que eu fiz no começo, né? Eu criei o curso para a primeira fase. E como eu não tinha na segunda fase, o que eu fiz? Eu criei um fórum, meio que era uma comunidade, assim. Então, as pessoas entravam lá, ela, comprava o curso da primeira fase e ela, tinha acesso a um fórum, ali, uma comunidade, da área dela. E aí, naquela área dela, as pessoas podiam se ajudar. Então, eu criei um fórum e dentro de cada fórum eu criei, digamos, tópicos, assuntos, assim, que era uma questão para cada prova do concurso antigo. Porque a gente, esse concurso da Marinha, a gente sempre recomendou estudar por provas antigas. Então, eu criei os tópicos ali e os próprios alunos, comentavam, essa questão aqui eu fiz assim de tal jeito, entendeu? Então, eles iam se ajudando. Legal. Uhum. Então, eu criei meio que sair... Foi uma comunidade ali. Né? Foi uma comunidade, uma inteligência coletiva, assim, que eu criei para eles se ajudarem a achar o gabarito de cada questão da prova discursiva. Aí, depois que eu tive a ideia, eu posso agora, né, falar com meus amigos aqui, os caras que, passaram na prova, então, os caras mais qualificados para resolver essas questões. E aí eu, chamei o engenheiro civil lá, eu comecei a sondar, assim, sabe? Não fui, direto, aí tinha 4 engenheiros civil. Aí o que eu vi que era mais, ou amigo, assim, ou que estava mais aberto. Bom serviço. Aí eu fui lá e, né, negociei, assim, para... Negociou. Mas você pagava, então, as provas? Você comprava deles, era isso? Depende, teve alguns que eu comprei e outros que a gente fez uma sociedade, assim. Então, a metade do lucro da venda ficava com eles, daquele curso, e metade, né, comigo com a empresa. Entendi. Não precisa estar em tantos detalhes, a gente não entrar numa questão judicial, mas deu para entender que uma negociação aconteceu. Processo aí. Legal. Então, basicamente, seu salário de primeiro tenente de guarda-marinha foi indo embora nesse processo, né? Legal. Mas e aí, vocês conheceram no CFO, né? E aí, de fato, você precisava gravar as aulas. Você não tinha tudo gravado, né? Você gravou algumas coisas durante a sua preparação. Você comentou aí, estava estudando para a prova do CP100, eu estava gravando aula, estava gravando, etc. Mas você não tinha tudo gravado, imagino. Como que você fez? Porque, no fim das contas, funciona o seguinte. Você vai lá para o CIAW, você tem a opção, moro na ilha ou moro fora. O que você arrumou? Você teve que morar fora para terminar de gravar? Ou você continuou morando na ilha e deu para gravar lá? Então, quando eu cheguei lá na ilha... A minha maior preocupação era justamente essa, sabe? Como é que eu vou gravar as questões que faltam, assim? Digamos que eu tinha, sei lá, uns 90% já gravado, faltavam uns 10%. Aí, muita coisa era mais edição também, né? Então, eu tinha que gravar, mas a maioria era edição. Aí eu vi que, na internet, na ilha não tinha Wi-Fi, por exemplo, só 4G. Aí, já pensei, não vai dar muito certo, precisa de internet, né, para poder trabalhar. E aí eu tive, né, a maioria dos meus amigos, inclusive o William aqui, ele preferiu ficar lá na ilha, porque não era ruim de morar assim, sabe? Só para mim era ruim porque não tinha internet, não tinha, né? Silêncio que eu precisava. Aí eu peguei e aluguei um apartamento aqui no centro do Rio, que era pertinho ali da ilha, assim, do embarque da ilha, né? Então dava 10 minutos a pé. Então eu estava morando aqui num lugar sozinho, que eu tinha internet, silêncio, para poder terminar de gravar as aulas do curso. Então foi assim que... Foi por isso que eu não morei na ilha, né? Ao contrário da maioria dos meus amigos que moraram lá. Legal. Deu para ter um pouquinho da perspectiva do Lauro da coisa. Vamos pegar a perspectiva do Will. E aí, Will? Você entrou no CFO
E você já conhecia o Lauro ali, né? Alguma coisa assim. E como é que foi para você essa experiência aí de ver os primeiros passos do Engenharia enquanto você vivia ali dentro do CIAW? Cara, o pior que, falando agora, eu lembrei que tem uma pessoa aqui que pode trazer até um ponto, mas eu lembro que quando a gente foi pro CFO, né, a gente fez uma amizade muito rápida, eu, Lauro e mais uns 3 colegas, o Araújo lá, o famoso Gordela e mais outras pessoas aí que tem os nomes e tal. E a gente ficou amigo e eu lembro de o Lauro, né, pela adaptação, que ele tava morando na ilha, assim que tinha acabado a adaptação, que ele não tinha ainda ido pro apartamento, ele descia na sala e eu lembro dele no computador, editando os vídeos, assim, tipo, sabe? Tipo, pô, a gente voltava tarde pra caramba da adaptação e ele ainda voltava e ficava editando vídeo ainda, sabe? Mas foi bem nada, em seguida depois, né, daí já era meio do CFO, ele começou a publicar os vídeos e tal, a galera começou a ver e tudo mais. Aí eu lembro que ele comprou minhas provas também, na época, no início lá. Fez um acordo, uma negociação. Não precisa entrar em detalhes aí para não... Fiz uma negociação. Questão de compliance, nós vamos... Exato. Cara, eu acho que eu até emprestei dinheiro pra ele, eu vou te falar, porque eu falei, ele falou assim, cara, eu te compro tuas provas e... Você só me paga um pouquinho aqui, depois eu te devolvo. Eu dei minhas provas e ainda dei mais dinheiro, foi o contrário, mas depois ele me pagou em um mês, assim, me empresta em um mês de dinheiro, porque ele precisava do meu dinheiro pra comprar mais provas. Era tipo alavancado, ele trabalhava alavancado, ele pegava dinheiro emprestado e comprava mais provas. Inclusive, talvez essa daí seja a maior vantagem de você trabalhar na Marinha. Como você é concursado, você pode trabalhar em alto risco o seu dinheiro, porque mês que vem você tem salário de novo. Exatamente. Então, assim, eu podia emprestar pra ele porque eu sabia onde ele morava, eu sabia quanto ele ganhava e que todo mês ele ia receber. E o dia que saiu o salário ainda, né? Dava pra saber quanto cobrar. Legal. Então, me lembrei disso, é verdade. Saca só, você acabou de assistir mais um corte do 01 Cast. E se você gostou desse episódio aqui e quer assistir ele na íntegra, vai aqui no link da descrição desse vídeo para assistir ele completo. E se você curtiu, indica esse episódio para um amigo, segue a gente nas redes sociais e ativa as notificações. Valeu! Perguntar uma pergunta assim que a pessoa entendeu o SMV, entendeu como funciona, mas o que você queria para como estudar de fato as matérias, assim, comentar sobre especificamente como estudar português, como estudar formação militar naval, como pontuar esses assuntos que tem dificuldade. Tá, vamos lá. Português primeiro. Português, para mim, é uma matéria que você tem que fazer... Assim, todos você precisa fazer questão, ponto, né? Não tem como você fazer uma prova que é de questões sem estudar por questões, né? Mas português eu acho que você tem que fazer muitas questões, praticar. Pode utilizar... A Marinha tem vários concursos, né? Tem aí Escola Naval, Colégio Naval, Escola de Aprendiz de Marinheiro, que tem provas de português também. Então, eu acho legal vocês buscarem aí questões da banca ou muito parecidas com a banca para testar. Parte de formação militar naval. Eu gosto muito de utilizar aí flashcards e mapa mental. Eu acho que, como é uma prova, a parte de história, a parte de legislação, a parte de tradições navais, que é muito de decorar, de saber o detalhezinho, é muito legal você ver as questões, analisar esses detalhezinhos e colocar no flashcard, sublinhar ali no mapa mental e estar sempre em contato com essa matéria, né? Porque vai ser no detalhezinho, e é no detalhezinho, gente. É a palavra que é trocada, deve por pode, às vezes, numa legislação, né? O militar deve ou o militar pode, então tem essa diferenciação. Então, são esses detalhezinhos que realmente pega. O que eu sempre aconselho os alunos a fazerem? Resolução de questões da forma ativa, né? Então, quando vocês forem resolver uma questão, seja simulado, seja de prova passada, tentem justificar por que a questão está certa, por que a questão está errada, que isso vai fazer com que você otimize o estudo de vocês. Então, às vezes, é melhor você fazer 10 questões dessa forma do que 50 questões que você não vai corrigir, você não sabe por que as outras estão corretas ou não, você não lembra se você chutou, às vezes ficou entre duas opções, chutou e depois não voltou. Então, aquela dúvida ali vai persistir se cair na prova, né? Então, eu acho que é muito prática de questão. E formação militar naval, você tem que criar a estratégia que funciona para você, né? Que nem eu falei, eu gosto muito dos flashcards e dos mapas mentais,
mas às vezes é uma videoaula, às vezes é uma audioaula, alguma coisa que pode fazer com que você retenha, né, o assunto por mais tempo. Boa. E a cada quanto tempo você recomenda fazer simulados? Quanto tempo? Eu gosto de fazer por uma questão de ansiedade mesmo, tá? Eu acho melhor fazer simulado depois que você já viu toda a matéria. E aí acaba sendo uma forma de você revisar. E aí eu falo para as pessoas que existem 2 tipos de pessoas, né? A pessoa ansiosa, que nem eu, que se fizer um simulado sem saber todo o conteúdo e ver que, pô, tô errando, não sei esse assunto, vai começar a ficar nervoso, que talvez, não sei, não dá tempo, não tô sabendo nada, então eu acho que pode ter um efeito rebote que não vai ser bom. Mas tem aquela pessoa que é mais tranquila, que entende isso, e que vai ver o simulado como uma maneira de aprendizado. Tipo, eles estão colocando aqui, então considero que esse assunto pode ser importante, eu tenho que ver esse assunto, e não ver como uma coisa que errou, mas uma coisa que você aprendeu nova, né? Então, eu acho que depende muito aí do perfil da pessoa. Boa. Para quem tem dificuldade em português? Aí é a Prof. Iva. Gente, assim, a gente está numa conversa aqui entre engenheiros, né? Não adianta. Português faz parte da prova. Se vocês vão tentar concurso aí militares, não faz só parte da prova do SMV, mas faz parte da aeronáutica, faz parte do exército. Marinha vai ter redação. Uma parte, e todos os concursos que vocês fizerem, na redação, uma parte que conta é ortografia, é concordância. Então, vocês... Não adianta, tem que saber português, tá? E português é prática. Eu lembro muito que quando eu estudava, eu estava tendo um problema muito grande com adjunto, adnominal e complemento nominal. Eu não sabia quando que era cada um. Aí, um dia, falei para o meu cronograma, esquece que hoje eu vou sentar nessa cadeira, eu vou fazer 1 milhão de questões, eu vou ver... só vou levantar quando eu entender a diferença entre os dois. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei 4 horas, 5 horas só olhando adjunto adnominal e complemento nominal. E uma hora entrou no sangue. Parecia assim, nossa, eu olhava para a questão e já sabia o que era, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser muito humilde quando a gente vai estudar e entender o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E o que a gente não sabe, não pensar assim, nunca vou saber, nunca aprendi, nunca vou saber. Muito pelo contrário. Planeje um dia, vai ser desgastante, não vai ser maravilhoso, porque justamente você tem dificuldade naquele assunto, mas não deixa ele te controlar. Pensa que você tem que saber, vai cair na sua prova, é importante, e é isso, sabe? Não desistam, por mais que o assunto não vai. Então, português é o calcanhar de Aquiles de muita gente, e em vários concursos, não só o SMV, é o diferencial para a pessoa passar ou não. A gente vê que hoje no SMV, os alunos têm mais dificuldade em português, e português é o que diferencia a nota de quem é aprovado ou não, tá? Não é tanto formação militar naval, mas sim português. Boa, legal. Quer perguntar algo mais? Não. Não? Maria, muito obrigado pela presença que foi convocada, né? Foi muito bom. Quer deixar algum recadinho final? Não? Só as redes sociais? Se não falar do Concurseiro 01, já corta, entendeu? Se vocês não seguem a gente ainda nas redes sociais, siga o nosso Instagram ali, @concurseiro01_oficial. A gente está sempre por ali. Se ficou alguma dúvida, a gente está sempre disponível para responder vocês. Aqui no nosso canal também no YouTube. Aproveitem, tem muito conteúdo, tanto de concurso, tanto de conteúdo. Então, assim... saiam da inércia. Vocês já sabem que concurso que tem, vocês já sabem que praticamente todo ano abre diversas vagas aí para o SMV, até para os concursos que não existem de carreira, às vezes, né, não abre vaga para carreira, abre vaga para o SMV. Então, não deixem para estudar quando vocês tiverem 39 anos e for a última oportunidade de vocês. Primeira vez que um convidado faz o encerramento do 01. Se você gostou, compartilha aí com amigos, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação. Até o próximo 01cast, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.
É isso aí, exatamente isso. E eu tenho uma curiosidade, Vanúcia. Você Ai, que é Jesus. mãe, né? Como que é a questão de conciliar a maternidade com o trabalho militar, né? E depois, se você também puder falar se tem alguma diferença, assim, para a vida paisana na maternidade ou não. Aí, deixa eu só fazer um adendo na Claro. pergunta. Porque eu cuido das caixinhas do Instagram, né? Do C01. E o que vem de pergunta tipo assim, Maria, eu tenho um filho e sou formada em Direito. Posso fazer o concurso? Mas onde que tem no edital que tem filho e não pode fazer concurso? Gente, pode ter 50. Não oriento que a escola tá cara. Né? Plano de saúde também, aumenta todo ano. E é uma dúvida que aparece todo dia. Todo dia mesmo. Assim, eu tenho filho, tem problema? Eu posso ingressar em alguma força? Eu posso ingressar de alguma maneira na Marinha? Eu tenho 2 filhos. Mas é aí que a gente vê como a falta do conhecimento acaba limitando as pessoas, né? Assim, de experimentar experiências assim únicas, porque isso provavelmente já ouviu falar. Tudo que é cultural, assim, é muito difícil da gente quebrar essas barreiras, né? E às vezes as informações não chegam da forma como deveriam para essas pessoas. Então, para elas é como se já fosse negado de qualquer forma fazer um concurso, sabe? Então, eu acho que o conhecimento ele abre assim portas inimagináveis, porque quando a gente tem o conhecimento sobre aquilo, a gente não fica com medo, né, de testar, de fazer acontecer, na verdade, né? Procurar informação na fonte também, né? Porque quando você quer alguma coisa, você vai procurar na fonte, no edital, vai ver o curso, vai ligar para o curso, enfim, alguma coisa bem direcionada. Eu até falo que deve ser concorrente espalhando notícia. É verdade. Mas aí minha pergunta pra ti é realmente isso. Então, mulheres podem ter filhos e estar na Marinha? Inclusive, recomendo, né? Porque ainda tem auxílio creche, né? Tem auxílio creche, tem licença. Mas remuneração se puder mais, esperar né? para ter filho, até depois de melhor. entrar, Depois né? é ótimo. melhor, Mas se bizu. teve filho, quer entrar, entra, porque teu sonho é bom. Eu não fui esperta bastante para fazer isso. Aí eu poderia. quero quebrar outro mito. Tá, mas tem licença maternidade? Gente, espetáculo. Tem, claro. Eu falo, gente, Maria, toda vez que a gente faz Maria live, é mãe. Eu falo pra Carol, Marinha, a gente faz o concurso, as pessoas estão ligadas em Ministério Público, em AGU. Não, gente, faz Marinha é mãe. Eu entrei, eu confesso que eu tava assim, né, se meu marido escutar, eu tava enrolando meu marido, assim, uns 2 anos, né, pra ter filha, né? Ele, amor, quando é que a gente vai ter filha? Daqui a 2 anos. Só que o daqui a 2 anos era tipo, daqui a 3 meses eu falo daqui a 2 anos, né? Aí eu falei, não, eu sou advogada, não vou ter filho agora, né? Eu sou autônoma. Eu falei, se eu passar num concurso público, eu vou ter filho. Aí tá bom. Aí passei, né? Na Marinha. Aí, e aí? 2 anos chegaram. Tá na hora. Aí eu falei, amor, tem que ser regra dos 3 segundos. Vamos embora, porque senão, se eu pensar, eu vou ter medo, não vou. Aí, enfim, engravidei logo no início, no primeiro ano. Entrei em 2013 e 2014 eu tive minha filha. Da maternidade, eu acho que a maternidade já é um desafio. Né? Mesmo para quem se programa. Eu nunca fui aquela mulher assim, ai, que lindo, eu quero tanto casar e ser mãe. Não, nunca fui. Então, quando eu engravidei, sai, né? Tem que sair, né? Quando teve que sair, eu desesperada. Gente, como é que eu vou criar uma criança? Eu criar, né? Eu vou formar um adulto, enfim. E aí a gente tem a criança, mas a gente tem licença maternidade, 6 meses, ainda estende, né? Se está amamentando, se você pode aproveitar e juntar suas férias. É uma benção. Então, eu fiquei 7 meses em casa cuidando da minha filha. Eu queria deixá-la adaptada para a creche com muita tranquilidade. Então, assim, uns 2 meses antes de eu voltar, eu botei ela na creche para adaptar assim, bem aos pouquinhos. 1 hora por dia, 2, para não ter aquele problema de 1 semana antes de eu voltar, estou colocando... Então, foi muito tranquilo. A minha filha, a partir de 5 meses de idade, começou a ter uma série de problemas respiratórios. Claro que servir no Marcílio também me facilitou muito, né? Eu pegava ela e levava para o hospital. Mas todas as vezes que eu precisei sair de bordo, em nenhum momento eu tive qualquer tipo de retaliação, qualquer tipo de resposta atravessada. Muito pelo contrário. Já teve almirante me ligar. Vanúcia, como é que está a sua filha? Tá tudo bem? Eu falei, não, fica tranquila que daqui a pouco eu estou a bordo. Não estou falando para você voltar, estou perguntando como está a sua filha. Minha filha chegou a ficar internada no Marcílio, e eu pedia para o pessoal da Jota levar os processos lá para cima para mim, estava de bobeira no quarto, só queria ficar olhando ela. Eu ia despachando, o pessoal foi lá visitar, total carinho.
Minha filha, quando precisava ficar, né, aqueles 2, 3 dias, porque está de convalescência em casa, nunca tive um problema. Nem com ela e nem comigo, porque eu também já fiquei um período doente. Em nenhum momento eu tive nenhum tipo de questionamento. Agora vai tu ficar doente aqui no Paisano. Vai ter filho, 4 meses, volta, porque senão... Quantas pessoas a gente vê no LinkedIn falando, tive a surpresa, voltei da licença maternidade e fui mandada embora. Quantas e quantas? Tem empresas agora que estão acolhendo essas mulheres e até promovendo, mas a gente vê assim, 3 posts em 6 meses. Agora, vários posts que as mulheres foram mandadas embora depois que tiveram filho. E isso a gente não tem nenhum tipo de problema. A gente ainda tem no soldo o auxílio creche durante um bom tempo. Então, ajuda aí no pagamento das creches no Paisano. Né? A criança cresce, perde o uniforme e tudo. Né? Então, gente, é importante o auxílio creche. O soldo também ajuda bastante. Eu ia perguntar, além do Almirante falou em algumas coisas que ele glorifica de poder ter participado, né, dessa missão toda, e dificuldades, desafios, né, aquele momento que o senhor, será que agora vai dar certo, aquele momento que pôs em xeque, até ver se era aquilo que o senhor queria, de fato estar na Marinha, algum momento de dificuldade teve também na Marinha? Não, tem permanente, é dinheiro. Não meu, não o salário, eu digo, não, o salário também, mas eu digo o dinheiro para as coisas, né, para as atividades. Né? A aviação é uma atividade cara, não tenha dúvida disso, navio é uma atividade cara, e quando você vai para a mesma atividade dual, que chama, né, tipo assim... Mesma atividade que você tem um navio mercante mais um navio de guerra, o navio de guerra custa mais caro para fazer, para projetar, para construir, para manter. Custa muito mais caro. Então, o sistema de armas, você botar num navio um sistema de armas, navio de guerra, é muito caro. É o mais caro do navio, o sistema de armas. Então, assim, você tem comprar um míssil, né? A aeronave também. Você tem uma aeronave versão civil, mesmo a aeronave que eu falei, o H-15 da Marinha, que é o 225 da versão civil, que voa aí para a plataforma e tudo mais. Ele é um custo. A aeronave 225 versão militar é outro custo. Às vezes chega a ser 3 vezes mais cara, você entende? Caramba, então, é uma atividade cara. Né? Brincar de marinha não é fácil. Não é. Brincar de Força Armada, né? Brincar de Força Armada não é barato. E não dá para ser barato, porque é uma tecnologia de ponta. Não adianta nada você ter uma aeronave que não lance armamento. Não adianta nada você ter senão, para que você adianta ter uma aeronave? Né? Então, se você tem por exemplo, um fuzileiro com um fuzil que já está decadente. Então, assim, as coisas elas mudam, a tecnologia muda, né? E isso custa. Então, quem domina a tecnologia, a importância da nossa base industrial de defesa, que a gente briga há muito tempo para valorizar as indústrias do país que desenvolvem essas coisas, que brigam pela base de defesa, né? Porque isso é importantíssimo para a gente para baratear um pouco as coisas e você ter no país essas coisas. Né? Acho que nem só baratear, mas essa vantagem de você não depender de um agente externo para isso, porque você nunca sabe quem é o inimigo de amanhã. Com certeza, isso é extremamente importante. E a gente fala assim, até a questão de às vezes não é nem na parte computacional, a parte de software, porque às vezes até o software tem que comer na mão de outra pessoa, né? Então, mas isso é no mundo todo. Não pense que nós só passamos por esse problema. Óbvio que países mais desenvolvidos ou que colocam mais dinheiro na sua área de defesa tem mais facilidade. Óbvio, mas mesmo o americano ele tem problemas com relação à tecnologia. Hoje ele depende de Taiwan para microchip. Então, assim, então todo mundo está dependendo. Então, assim, ele também tem que se preocupar. Então, você tem várias formas de atuar. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você viu na Inglaterra, na fábrica, eu trabalhava na fábrica, eram 3 containers na fábrica lá, né, que eu trabalhava, com um grupo de brasileiros. Eram mais modernos oficiais, eu era capitão-tenente, tinha um capitão de mar de guerra, eram uns 10 brasileiros lá nesse processo que eu falei de receber as novas aeronaves. O inglês, na fábrica deles, fabricava algumas coisas sobre licença. Por exemplo, eles estavam construindo o Apache quando eu estava lá. O Apache, para o inglês, custava 3,5 vezes o que custaria se ele comprasse o Apache direto dos Estados Unidos. O Apache é um navio bem... É uma aeronave super sofisticada. Americana, do exército americano, bem clássica, é uma aeronave muito boa. É do Rambo lá. Exatamente. Mas o inglês fazia e faz questão de... quem ganhar a licitação tem que autorizar uma empresa dele a construir, sob licença, mas para construir. Então, não só eu dei o exemplo dele, mas tem outras aeronaves. O Sea King estava lá, outra aeronave muito boa também, em construção, sob licença. Porque ele mantinha a qualificação, não perdia a mão de obra, ele valorizava a mão de obra dele,
Né? E é isso que a gente tenta fazer aqui no Brasil também. Então, agora, esse contrato que a Marinha está fazendo, que eu não tenho detalhes, porque realmente eu saí e foi assinado depois, mas a construção das corvetas classe Tamandaré, que eu até li hoje que a quilha do primeiro navio vai ser batido agora em 2023, vão ser construídas lá em Itajaí, no estaleiro Itajaí. Mas quem ganhou a licitação, que se não me falha a memória, uma empresa alemã, ela teve que se unir com empresas brasileiras para construir. Mesma coisa os submarinos que estão sendo construídos aqui também. Então, assim, isso é extremamente importante, para você manter a qualificação da sua mão de obra e a questão estratégica, como você falou. Eu ia fazer uma pergunta agora até meio curiosa, que o papo está tão alto nível que eu fiquei até com vergonha agora, mas eu ia perguntar o seguinte: quando o senhor falou de lançar míssil, a nave lança míssil, como foi para o senhor a primeira vez que pegou o joystick lá da aeronave e soltou um míssil lá? Não, então... Porque acho que é o sonho de toda criança. A gente joga videogame, a gente quer ver lá o videogame. Mas aí você vai lançar muito mais no videogame do que no real, porque o custo do míssil é absurdamente caro. Quanto que custa um míssil assim, amigo? Você vai ter míssil desde, sei lá, se for míssil de... Porque você tem míssil de altíssima precisão e poder de destruição alto, e você tem míssil que é por saturação, que são mísseis mais quase com foguete, que você lança vários, que eles custam mais baratos, a chance deles acertarem e destruir é menor, mas se concentra com o maior número. Então, assim, mas você vai ter míssil aí de 10 milhões, de 1 milhão. Que botãozinho caro. Não, e é tudo assim em dólar, não é nada... Então, assim, são coisas caras, realmente é um investimento. Então, assim, lançamento real de míssil... são muito poucos ao longo da carreira. Se você tiver, obviamente, não foi meu caso, mas se tiver um conflito, com certeza, conflito ou escalada de crise, alguma coisa assim, com certeza as coisas vão fluir melhores. Mas em tempo de paz, treinamento, não é comum você usar. Eu lancei muito torpedo, bomba de profundidade, que são coisas mais baratas, e o torpedo de exercício ele é recuperável, né? Então ele vai, ele corre todo, você lança o torpedo da aeronave e faz a busca pelo submarino, não sei o quê, ele só não tem a cabeça de combate, e depois ele volta para a superfície para ser pescado e pode ser reaproveitado, né? E bomba de profundidade não, mas ela é uma coisa mais barata, ela vai, explode, mas é mais barato. Agora, lançamento de míssil mesmo são pouquíssimos, muito poucos mesmo. Mas isso é legal, né? Pegar o joystick ali, brincando ali, igual a gente faz. Mas deu medo agora, 10 milhões de reais. Dólares, né? Muito dólares ainda. Não, tem, falando esse aí de aeronave, mas de navio tem. Se pegar o míssil mais conhecido. Se fosse 50 mil dólares, ainda muito caro. O míssil mais conhecido, o pessoal talvez não conheça, mas é o Exocet, que lança o míssil de superfície de navio. Mas é lançado também. Também tem a versão que você tem o MM40, que é o mais moderno, que é quer dizer, mais moderno que a gente tem, né? Que é o MM40, que é de mar para mar, que é de navio para navio. E você tem o AM39, que nós temos, que é lançado do ar que hoje 2 aeronaves... Eu vou estar dando informação que eu não sei se é verídica. Eu não sei, realmente. Nós temos aeronaves, com certeza nós temos aeronaves, tipos de aeronaves que lançam o AM39, com certeza. Como que as Forças Armadas entraram na sua vida? Você tinha algum familiar, né? A gente sempre diz que às vezes tem algum familiar, algum amigo, algum colega que você conheceu que entrou nas Forças Armadas? Então, não. Também foi de uma forma... Tudo é aleatório, né, nessa vida. Não sei explicar muito bem, mas as coisas acontecem assim. Então, não tenho ninguém na família, nunca tinha ouvido falar. Aquilo que vocês falam na live, né? Na graduação, vocês já ouviram falar? Não. Ninguém ouve falar. É uma coisa surpreendente. Como é que um concurso que tem todos os anos, ninguém escuta falar na graduação? É surreal. É tanto que, agora, só fazendo um recorte, quando eu passei, né, eu faço parte ainda do laboratório da UFCG. E aí tem as minhas meninas novinhas, as minhas estagiárias, eu conversando com elas, contando que passei... De onde esse concurso? Tem todo ano, sim, tem todo ano. E aí elas já estão lá super animadas, já estão nos períodos iniciais ainda, mas já estão pesquisando e tudo mais. Então, é uma ponte aí. Mas aí, a primeira vez que eu ouvi falar nesse concurso foi uma história interessante. Eu estava às vésperas de casar, né? Antes da pandemia, quer dizer, durante a pandemia, na verdade. Meu casamento já tinha sido adiado 3 vezes na pandemia. Aí, nessa terceira vez, um mês antes, uma moça entrou em contato comigo. Como eu sou psicóloga, acaba que o seu contato está aí disseminado pelo mundo, né? Você não sabe quem é que vai chegar. E ela chegou para mim perguntando se eu fazia avaliação psicológica para personalidade, teste de personalidade, se eu aplicava. Falei que sim, né? Porque eu trabalho nessa área de avaliação. E aí, ela me perguntou se eu faria o dela. Sim, a gente combinou preço, combinou como seria feito. Ok.
Eu moro em Campina Grande, como eu falei, e essa menina morava em João Pessoa. O meu vestido de noiva foi alugado em João Pessoa. Então, eu fiz a avaliação dela nesse período, né, de um mês, e aí falei para ela, dia tal eu vou em João Pessoa, leva o seu relatório porque eu vou estar indo buscar o meu vestido de noiva. E aí, fui, né, no dia, levei o documento dela, aí entreguei. Até então, eu fiz a avaliação dela, porque a avaliação é um processo que é muito assim, fechado, você não só coleta as informações gerais, mas você, né... Aí ela, esse concurso é da Marinha, você sabe, tem para psicólogo. Aí eu... Tá, tudo bem. Ok. Aí ela, tu devia fazer. Aí eu, tá bom. Bem assim, vou correr aqui para buscar minha roupa de noiva. Tchau. Valeu pela informação. Ok. Não fazia muito sentido para mim na época, porque eu estava construindo as coisas ali naquele entorno, ali Paraíba. E ali não tem, né? Recife seria o mais próximo. Então, ela falou, ok, filha, vou voltar aqui rapidão. E um dia a gente volta a se falar. E aí foi a primeira vez. Aí, quando eu entrei, tinha acabado de sair um decreto no Estado, tive que adiar. Aí foi quando eu adiei pela terceira vez esse casamento. E aí... Deu errado, eu saí meio aqui arrasada, não levei o vestido porque não precisava mais do vestido e fui embora. E aí passou. Mas levou uma formação importante. Sim. Levou uma formação importante. Que no momento não parecia tão importante. Sim. Exato. Então aí, ok, foi a primeira vez. E aí passou um tempo, né? Mais pra frente a gente acabou casando, isso foi no começo do ano, e aí mais no final do ano, em setembro, a gente acabou casando. E aí a segunda vez que eu ouvi falar foi quase um ano depois, né, ali por volta de junho do ano seguinte. Eu casei em setembro, aí no junho do ano seguinte eu fiquei sabendo novamente. Na verdade, eu fui pesquisar sobre concursos públicos. E aí encontrei alguns, inclusive esse. E aí lembrei, né, da história, então foi a segunda vez ali, acendeu uma luzinha e eu disse, vamos fazer esse concurso. Vou pegar aquela informação. Puxar de volta. Era na época do CPT, estava aberta as inscrições do CPT, nessa época que eu olhei. Aí, quando foi no comecinho de julho, fiz a inscrição do CPT do ano passado. Isso, do quadro técnico. Isso, para carreira. Isso, para carreira. E aí, não passei, né? Porque, assim, eu fiz sem pegar numa folha. Imagina, você vai olhar lá os concursos. Tá aqui, esses concursos. Vou lá fazer. Como quem não quer nada, mas... Tipo, vai que. Vou ticar esse evento, paguei. Você não resolve uma questão. Então, assim, a probabilidade de passar sem estudar é praticamente nula, né? Eu acho que o William que fala, mas fácil ganhar na Mega Sena. Aí eu fiquei lá na posição 82, algo assim. Ok. Voltei para a minha rotina, daqui a pouco, eu acredito que pelas conversas aí vou acabar chegando lá. E aí, um belo dia, conheci vocês, né? Conheci o C01, assistindo as lives de vocês que eu acompanhava todos, acompanho até hoje. Brigo. Mesmo depois de aprovada. Sim, eu brigo com as pessoas, viu? Eu fico chateada quando alguém está reclamando de alguma coisa, porque eu digo, não, eu não aceito falar de um parente meu. Não. E aí eu tô lá, pode ver que de vez em quando eu tô lá no chat brigando com as pessoas, mas tudo bem, é um capítulo à parte. E aí, ok, né? Fui e conheci. Aí era uma semana que você estava fazendo live sobre o SMV. E aí eu assisti, quando terminou, estava vendendo preparatório, eu disse, vou comprar. Vou, já fiz, deu errado. Estava inscrito também para um outro concurso que era de prefeitura, de Santa Catarina, lá, né? E aí fui, comprei. E aí fui começar a estudar. Né? Acho que eu não vou aprofundar nisso, que eu vou perguntar, mas aí comecei a estudar e foi assim que eu cheguei nos concursos da Marinha. É comum ter muito candidato ligando no SPM para fazer confusão? Porque o que a gente mais vê é o cara... Tem gente que é assim, ele chega e fala, cara, não, estão me perseguindo. O cara acha que alguém parou, o comandante Álvaro parou assim, ó, hoje... Ricardo vai reprovar. Puxa o Ricardo. Primeiro Ricardo da fila do curso de engenharia aí, nós vamos reprovar ele. Então o cara acha que é uma perseguição contra ele. Quem tem um pouco de bom senso entende que a ideia é ser isonômica, mas chega algum tipo de gente lá ligando assim? Bom, coisa desse na tipo? verdade, o caminho que a gente orienta no edital é o candidato procurar o posto de atendimento ao candidato, que é o PAC, né? Que é ali na Visconde Itaboraí 69. E, assim, não é comum, até porque não está disponível, né, os nossos telefones lá do Serviço de Seleção não estão disponíveis para candidatos, né, porque esse não é o canal. Né? Se porventura alguém ligar, nós direcionamos
a gente sabe que a gente tem candidato de marinha fazendo, né, praças, até fazendo. Mas não, a orientação é o posto de atendimento. Se alguém ligar, a gente orienta que, mesmo sendo militar, é candidato, e o candidato, por isonomia, o candidato deve procurar, e qualquer solicitação por meio de requerimento. A gente não tem capacidade, a gente não tem gente suficiente, gostaria de ter, mas gente para atender os telefones, enfim, porque o candidato quer tirar informação e quer tirar aquela dúvida na hora, né? Faz parte da gente, né? Exatamente, entendeu? Mas no posto de atendimento e também nos distritos, né? A gente tem gente capacitada, habilitada para responder e saber como tratar, como lidar com o público, né? O público mais exaltado, digamos assim, né? Eufórico. Mas faz parte, né? A gente trabalha com pessoas, mais uma vez, né? A gente não trabalha com máquinas. E é o sonho deles também, né? No fim das contas. Exato. E respeitamos por isso. A mudança da vida, no fim das contas. O tratamento vai ser sempre igual. A gente vai respeitar ele como o outro candidato qualquer. Não existe uma diferenciação, né? Sim. E às vezes eles chegam exaltados, mas a forma que nós os recebemos, né, e explicamos, eles vão se acalmando, né? Porque é isso, às vezes até por falta de conhecimento, né, nervosismo, ansiedade, eles chegam, mas é assim. Primeiro que está tudo escrito no edital, né? Só ler e acompanhar. Era só ler mesmo. Ler, não perder as datas, né? Porque às vezes muitos requerimentos é porque perdeu, né? Esqueceu, ou então não pôde ir. E é pênalti, né? Se deixou de comparecer, está lá previsto que vai ser eliminado. Mas, assim, normalmente a nossa equipe lá do posto consegue acalmá-los. Mas esse aspecto, né, da pessoa, o candidato eufórico e tudo mais, eu ressalto e até peço a oportunidade de falar, né, sobre o dia da prova. Porque o candidato, às vezes, chega atrasado, chega no limite do fechamento do portão, e aí sim, ele está eufórico, está com os nervos à flor da pele, porque chegou. Então é procurar, né? Peço aí que todos os candidatos cheguem, né, com antecedência, mais com cedo calma. de casa, né? Vão fazer a prova com mais calma, serenidade, as ideias vão estar ali melhor colocadas no papel. Né? A gente teve casos ali de por exemplo, aqui no CA, candidato não, o pessoal no portão, né, os pais, amigos e tudo mais, né, a gente quase que fechando o portão ali no momento, todo mundo gritando, alguém tiver que fazer a prova aí, tem que correr. Aí tinha um cidadão na passarela. Cara. Todo mundo começou a gritar, vem. O cara saiu correndo, pensou que era alguma coisa. Chegou lá, o que foi? Não, você não é candidato. Eu não. Estou passando aqui. Então, até o pessoal que está envolvido ali, os responsáveis, eles estão com os nervos, né? A flor da pele. Sou eufórico, estou preocupado com todo mundo, cara. O que aconteceu? O cara deve ter pensado que era um acidente, alguma coisa assim. Não, pensou que era um assalto, que alguém estava fazendo alguma coisa. Eu lembro que eu conheci uma amiga jornalista que servia comigo lá, e ela disse que ela tinha contato com outras, ela era de comunicação social, ela tinha contato com outras oficiais de outras forças, e na Marinha a gente tem muita gíria na Marinha. Sim. Muita. E aí as outras forças têm suas gírias e tal, tem similares, são até correlatas, mas a Marinha tem muito mais. E aí ela falava com as pessoas, não, me safa aqui, eu tô na onça, pega lá, e também fala por trigrama. Na Marinha a gente manda mensagem. Eu ia falar isso agora, eu do trigrama. A gente manda por trigrama, que eu sei. O que é trigrama? Quando envia uma mensagem, a comunicação formal dentro da Marinha é por via mensagem. É um sistema da Marinha. E aí as mensagens têm trigramas. O que é trigrama? É uma palavra, 3 letras representam uma palavra. Por exemplo, determino. Determino é D-E-T. Então você não escreve determino, você bota D-E-T. Que já significa isso. E nas próprias mensagens do WhatsApp... abreviação. Uma abreviação. Só que a gente chama de trigrama. E são várias palavras assim. E na Marinha, quando a gente está conversando de trabalho dentro da Marinha por WhatsApp, se escreve assim, com trigramas. E lembro quando vai comunicar entre as forças, acaba que o pessoal de Marinha manda também, né? Trigrama e pensa, o que é isso? Não entendi nada. Então, por exemplo, assim, no EB, né? A gente chama de campanha. O nosso colega de turma, né? A pessoa que trabalha ali com a gente é campanha. No EB é canga.
Então, a gente fala que quando a gente está com alguma dificuldade para resolver algo, tô na onça. E aí, no EB, tô no sanhaço. São os que eu consigo lembrar agora, mas tem vários, assim. Então, às vezes, essa parte de comunicação com as gírias é difícil. Agora, falando de trigrama, é muito curioso que a gente pega tanto, isso fica tão entranhado na gente, que às vezes eu me pego mandando mensagem pra minha mãe no trigrama. E aí meu Deus, aí eu tenho que apagar e escrever normal, né? E aí eu sempre falo, gente, por que a sociedade não adota o trigrama? É tão mais fácil. Muito mais fácil, né? Mas, enfim, é uma forma de se comunicar dentro da Marinha que facilita muito o nosso trabalho e é bem legal, né? Tem uma forma de comunicar, né? Por exemplo, quando você vai falar com o mais antigo, você quer pedir algo, né, para ele, você não fala, me dá isso, né? Vou fazer isso. Você fala, participo. Ele é mais antigo que você. Participo, que irei, ou solicito e tal. E aí, se ele é mais antigo que você, e ele vai responder, ele bota determino, entendi. comunico, informo. Tem a diferença de moderno para antigo, tem esse modo de falar também. Isso, exatamente isso. Eu nunca vou informar o mais antigo, eu sempre vou participar ao mais antigo. Né? Eu nunca vou solicitar algo, eu consulto a possibilidade do senhor me autorizar a vir conceder essa entrevista aqui para o concurseiro 01. É sempre menos agressivo. Assim, Isso, é um pouco mais formal mesmo. Legal. Comandante, como que funciona na prática a logística por trás dos concursos? A gente até comentou isso no início, né? Concursos eles são feitos em âmbito nacional. Sim. Então, sem dúvida, gera um trabalho imenso, né? Pensando no ponto de vista de quem faz o concurso, por exemplo. O cara faz uma prova lá em, sei lá, Ladário, do outro lado. Ele faz a prova, aí geralmente fecha-se um malote. Esse malote ele é enviado para o comando de lá. Como é que chega a prova também lá? Como é que chega a prova também lá para ser feita lá? Vai por malote? Essa ser sigilo também? Bom, primeiramente a gente busca a isonomia, né? Isso que é o mais importante. É manter a isonomia. A mesma situação, as mesmas condições que o candidato tenha lá em Ladário, a mesma que o candidato aqui no Rio de Janeiro vai ter, né? E para isso a gente tem uma equipe, né, muito bem treinada, tanto aqui como a gente faz os treinamentos para as equipes do Brasil todo, onde tem os locais de aplicação, né? E, enfim, o começo, vamos lá do início, né, da preparação. A gente faz a confecção da prova através de profissionais que são indicados por OMs, organizações militares especializadas, técnicas, né? Mandam profissionais para montar a prova. Nós recebemos esses profissionais, damos condições para eles, sempre de maneira reservada, né? Com pouco contato com a própria OM, com o próprio Serviço de Seleção. Nem quem está na OM sabe quem são. Não sabe. Eles ficam destacados. Eles ficam em cubículos, né? Com todo o controle de segurança. Lá no Serviço de Seleção. Exatamente. Caramba. Fazem as suas provas, né? Confeccionam as provas. Nós, através de malotes, mandamos de uma vez só para todas essas OMs que fazem a prova, que executam a prova, só vão abrir no horário certo, no dia correto da prova. E a gente acompanha tudo isso por uma supervisão nacional, né, que nós fazemos aqui. Aqui no Rio de Janeiro, além do SSPM conduzir a prova aqui no Rio, nós fazemos também a supervisão nacional. Legal. E como que funciona essa parte de preparação da prova? Porque tem um professor alguns professores, né, pelo jeito, as OMs, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista. Sim. Uma OM que lota engenheiro deve falar, tem esses profissionais aqui que são bons profissionais, eles têm capacidade ali técnica para elaborar uma boa prova e trazer bons candidatos para a Marinha. Mas eles recomendam... É porque no Enem... Vou deixar explicar minha pergunta um pouco melhor. No Enem, por exemplo, vários professores são possibilitados, né? São recomendados, e aí o pessoal do MEC ele escolhe. Mandaram 50, agora nós vamos escolher 5 aqui, ninguém vai saber nem quem são esses 5, e esses aí vão preparar as provas. Funciona assim também na SSPM? Nós não temos, assim, digamos, o tamanho, né? A robustez do Enem.
Até porque as matérias são muito mais Sim, específicas também, a tem menos profissionais. quantidade, enfim. Mas como é que funciona, né? As organizações que são orientadoras técnicas, né? Eles mandam profissionais já com boa experiência e quase sempre com experiências anteriores como banca de prova. Legal. Né? E o que acontece? Ao receber esses oficiais, nós montamos a banca, as questões, não há banco de questões, as provas são sempre inéditas, né? Eles pesquisam livros novos, enfim, porque eles estão com contato, com conhecimento para isso. A gente não tem esse conhecimento na área de engenharia, por exemplo. Eu não tenho um engenheiro civil, um engenheiro que vai montar a prova dentro do SSPM. Então, eu lanço mão desses profissionais especializados, né? E aí eu tenho um presidente de banca com mais 2 assessores e um supervisor, um analista de conteúdo. Então, são no mínimo 4 profissionais envolvidos diretamente na confecção da prova daquela profissão. Cabe ressaltar, né, que é daquela engenharia não mecânica, exatamente aquela aeronáutica, ou, civil, né? Para medicina a mesma coisa. E entendeu? essas pessoas que são indicadas designadas para fazer essa prova, elas também são responsáveis por atualizar os programas e bibliografias, que vão ser publicados no edital. Então, a convocação é anterior, a gente convoca, adestra essa banca e eles já atualizam, né, o programa de bibliografia que será divulgado, será publicado junto com o edital. Então, assim, se o edital, o concurso do ano que vem, que o edital vai sair em março e a prova acontece em agosto, já muito antes do edital, a prova já foi feita. Isso é bem interessante, as pessoas não sabem. Né? Esse ano eu comecei a convocar minhas bancas em agosto, para o ano que vem. Caraca. Um concurso médio. Já feito, então, teoricamente. Não, a gente. Não. Já tem a convocação já foi feita. Sim, a banca já estão designadas, já começaram a trabalhar. E aí eu falei, caraca, preciso nadar 25 metros, caraca. Preciso nadar 25 metros. A corrida foi um pouco mais fácil, foi uma evolução um pouco mais fácil, mas deu certo. E tá. Quando eu falei, caraca, vou conseguir corrida e natação. Aí consegui os 2. E aí teve a inspeção, né? De saúde. Só que antes de ir para a inspeção, eu li a parte do apêndice para ver exatamente o que precisava, tudo. Aí tinha lá. Só pela respiração você já espera o que ela vai falar. Altura mínima, 1,54 m. Eu a minha vida inteira medi no médico e tudo, 1,52 m. Falei... Depois eu cheguei até aqui. Esperei a pandemia dar uma trégua. Ninguém vai reparar 2 centímetros. Quem é que vai reparar 2 centímetros? Vai, não. E aí eu tenho vários amigos militares, como eu falei, tem até de forças auxiliares. E todo mundo fala assim, cara, Débora, que eu falava, né? Gente, eu tô preocupada agora, porque assim, eu não tinha visto e é 1,54 m. Eu não tenho 1,54 m. E aí todo mundo falou, cara, eu nunca vi ninguém ser reprovado por altura. Pode ficar tranquila, eu nunca vi. E tem gente menor que você que trabalha comigo. Eu nunca vi, não é com você que vai acontecer. Pois aconteceu. Primeira vez. Gente, esse concurso, tudo que tinha para acontecer, ele aconteceu. Eu acho que porque eu estava tão garantida que se eu passasse na prova teórica lá de primeira, se eu passasse dali, o resto estava garantido? Não estava. Fala que Deus me fez essas provações que era para eu valorizar mais. Era para eu dar valor à conquista. E aí, tá bom, aí eu fui, falei, vou lá, né? Aí algumas pessoas falam assim, respira fundo, enche o peito de ar, e aí tu dá uma crescida e tal, tá bom. Aí nesse dia eu marquei, a minha inspeção de saúde estava marcada 1h30, eu trabalhei a manhã inteira, em pé, porque eu trabalhava em pé. Trabalhei a manhã toda, fui para lá, pro HCM, cheguei lá.
A médica me pegou, primeira coisa que ela fez de todos os exames foi sobe ali na balança. Aí subi na balança, ela pegou, virou de costas, aí ela colocou o negocinho aqui, pode sair. Aí eu saí. Aí ela, volta aqui. Aí eu voltei. Não. Aí ela... Eu tô tensa aqui com as palavras dela, tô imaginando a cena. Aí ela falou, respira. Aí eu respirei, daí ela... 1,53 m. Aí eu saí da balança. Fiquei totalmente desestruturada já naquele momento. Né? Aí ela falou para eu fazer exame de vista. Aí eu já comecei a ficar nervosa. Até no exame de vista eu estava nervosa. E aí o exame ginecológico eu fiquei nervosa. Porque, tipo assim, não tinha nada para ficar nervoso naquele negócio. Mas eu estava nervosa. Aí eu falei assim, eu vou ficar reprovada por causa de 1 centímetro? Aí ela falou assim, você não sabia a sua altura antes de fazer o concurso? Pior que eu sabia, né? Eu só não sabia do edital, né? Tudo bem. Aí, mas ainda bem que eu não tinha lido, porque senão era capaz de eu não fazer. Ter feito. Nada é por acaso. É. E aí, e depois que eu tava ali, eu falei, agora eu vou ter que fazer, né? Então tá bom. Aí eu fui, fiz. Aí ela falou assim, olha, mas cabe recurso. E eu vou colocar aqui, ó, você tem 1,53 m, mas cabe recurso. E tem um recurso que você pode ir lá no Inmetro, no Instituto de Pesos e Medidas, e pedir um laudo. Eles fazem uma medida apurada, não sei o quê, babá. E aí, se você vier com esse laudo... Bom, pelo menos ela te deu o bizu. Se ela só tinha que crescer. Ela foi uma... Morde a sopa. A escrota fofa. E aí ela falou isso, né, do recurso. Aí eu saí da sala, aí ela foi e falou, realmente você foi reprovada na inspeção de saúde por causa de 1 centímetro. E é isso, cabe recurso, você pode ir lá pedir o recurso e daqui a 10 dias você vem pro recurso. Aí eu falei, mas como é que é o recurso? Ela, você vem aqui e mede de novo. Porque não é assim um exame de glicose, entendeu? Que eu faço uma dieta. Não é porque eu tava com 2 quilos a mais, entendeu? Que eu ia ficar 10 dias sem comer nada, tomar todos os laxantes possíveis para perder 2 quilos em 10 dias. Não era isso. Eu tinha que crescer aos 30 anos, 32 anos, eu tinha que crescer 2 centímetros. Simples assim. Aí eu falei, agora babou. E eu saí de lá, assim, arrasada. Eu andava na ponte, assim, eu falava, eu não acredito, cara. Eu nadei, eu corri, eu fiz tudo. E por causa de 1 centímetro eu não passei. Que loucura. Aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu não tô acreditando. Meu pai ficou, assim, incrédulo, assim, arrasado e tal. Aí eu saí de lá já assim, né? Falei, cara... Acabou. Aí eu até entrei com recurso. Falei, tá, vou entrar com recurso. Me dá aí o recurso. Daqui a 10 dias eu vejo o que eu vou fazer. Aí saí de lá arrasada. Aí comecei a contar pra todo mundo, né? Gente, eu fiquei reprovada por 1 centímetro. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer 2 centímetros. Porque, na verdade, assim, né? O 1 centímetro foi porque eu respirei. Então a galera ainda perguntou, por que tu não respirou? Eu falei, mas eu respirei, e aí eu ganhei 1 centímetro. Só que você ganha 2, Só que ainda falta 1. Entendeu? E aí foi isso. Aí eu falei, cara, preciso arrumar uma solução. Aí alguém virou pra mim e falou assim, cara, você já viu tua postura? Eu sou dentista, né? Tem cifose, tem isso aqui, né? A coluna é toda torta. Faz um RPG. Se você... esticar sua coluna, se você conseguir endireitar sua coluna, tu cresce. Porque faz sentido, né? A coluna vertebral, se ela tá toda torta assim, quando você esticar, você vai crescer. Aí eu falei, é isso. Vou me alongar, vou fazer RPG. Aí comecei a correr atrás de quem que ia fazer um RPG em mim em 10 dias. Quem ia fazer você crescer? Quem ia me fazer crescer 2 centímetros. Nessa época eu fazia yoga. Minhas amigas de yoga... todas também muito ali comigo, eu fazia online, mas eu cheguei contando, gente, eu preciso crescer. Naná, pelo amor de Deus, me alonga, só me alonga.
E corri atrás do negócio do recurso, da medida do metro. Aí, cara, alguém, acho que foi uma amiga da minha irmã, que é médica, falou assim, cara, fala pra ela também que a gente, quando acorda, a gente fica maior, porque diminui a pressão intervertebral. Então, assim, fala pra ela tentar marcar esse recurso no primeiro de manhã, horário, logo cedo e tal, porque aí ainda não deu tempo de achatar. Eu falei, mas não sou eu que marco, né? Só que aí, por acaso, marcaram 9 horas da manhã. Eu falei, bom, já tá começando a dar certo. Primeiro passo, né? Já foi. Eu falei, mas também se marcar 1 hora da tarde, eu vou ficar deitada até 1 hora da tarde. Pode cancelar minha agenda. Porque eu vou ficar deitada até a 1. Aí tá. Aí falou isso dos discos, não sei o quê. Aí fiz RPG. O RPG, ele é recomendado a fazer 1 vez por semana. Eu fazia 2 por semana, que já não era o recomendado, mas eu estava fazendo. Até o fisioterapeuta que fazia aí comigo, ele era tenente na polícia. Ele falou, cara, eu entendo você, vamos embora. Eu vou te esticar. Tu vai crescer. E aí eu fiz RPG, alongamento na yoga. E aí eu marquei essa medida aí, né? Tinha que pagar. Estava no meio da pandemia, as coisas não estavam funcionando direito. Minha prima conseguiu fazer, enfim, conseguiu uma data lá para mim, consegui ir lá. A minha irmã me levou de carro, porque eu falei, alguém precisa me levar de carro, porque eu vou deitada no carro. Eu não vou andando, não vou ficar... minha coisa. Marquei para de manhã, fui lá de manhã cedo no negócio, lá no INPE. Minha irmã me buscou. Eu fui deitadinha no carro, assim. Ela queria conversar. Eu falei, não, eu tô concentrada aqui, deitada, crescendo 2 centímetros. Isso um dia antes eu tive yoga, então eu fiz muito alongamento antes de deitar, antes de dormir. E fui. Aí treinei postura com o físio do RPG. Treinei a postura que eu tinha que ficar pra medir, entendeu? Porque não é só respirar... Assim, né? Tem toda a postura de jogar o pescoço para trás, subir a cabeça. Tem muita coisa. Muita técnica. técnica. É muito legal. Eu tenho uma foto dela que você botou um negocinho no banheiro, né? Um prendedorzinho. Que era eu coloquei um batente. Eu coloquei um batente. Aí todo dia eu treinava, porque minha cabeça tinha que bater no batente, entendeu? E aí eu tirava foto e ficava, tá, cheguei. Não, hoje eu já não cheguei. E faz diferença mesmo o horário, assim, né? Eu notava essa diferença. E aí eu fui para lá, pro Inmetro, consegui medir. São várias medidas. Você mede 3 assim, 3 assim, 3. São 12 medidas. E aí o cara fez... Aí deu 1,537. 537. Meu Deus, aí eu passando mal com essa história aqui, gente. E aí? Aí ele... Não, mas matematicamente, arredondando, você tem 1,54 m. Falei, tá, o laudo eu já tenho. Ele botou no laudo 1,54. 1,54. Ó, você tem, arredondando matematicamente, você tem 1,54 m. Então, eu tenho um laudo do Inmetro de que eu tenho 1,54 m. Peguei o papel, falei... E aí, dali a 2 dias, eu acho, era a minha medição lá no HCM de novo. Aí, dessa vez, foi meu pai que me levou. Eu fiquei deitadinha. Até meu pai me buscar. Eu levantei, gente, sério. Eu botei a roupa, fiz xixi, escovei o dente e fui. Deitou no carro? Desci do prédio, deitei no carro e fui até o HCM. Até o portão do 1º distrito, né? Aí, quando chegou ali no portão do 1º distrito, ali na Barão de Ladário, eu falei, pai, você só pode chegar até aqui. Tem que me deixar aqui. Aí ele, e onde que é o negócio? Eu falei, porque o HCM tu tem que subir numa escadaria. Na época, o elevador não estava funcionando por causa da pandemia. Gente, tô passando mal. Eu falei, eu vou ter que subir aquela escadaria da Penha e eu não posso achatar. Aí fui. Ele, filha, vai andando com calma, vai devagar. Tadinho. Ele tava nervoso. Quando ele viu onde era, ele falou, ai, meu Deus do céu, essa menina vai achatar. E aí eu fui, cheguei lá. Aí, sentei,
fiquei lá conversando com uma psicóloga que estava lá. Inclusive, que foi da nossa turma, da minha turma mesmo. Depois a gente foi descobrir. Cara, foi muito engraçado isso. Aí cheguei lá, não, eu tô aqui pro recurso da altura. Aí tem que me medir. E aí nada de me chamarem. Eu falei, será que é só entregar o laudo? Eu falei, olha, eu tenho um laudo. Aí o cara, um laudo? Tem um laudo do Inmetro? Eu falei, tem. Falaram para eu fazer, eu fiz. Não, mas você tem que medir de novo. Eu falei, tá bom, então vamos medir de novo. Aí fui medir de novo. Aí... Era a mesma médica? Não. Aí já era outra junta e tal. Aí eu cheguei lá, né? Fiz toda a postura, respirei. Aí ela ficou ajustando o negócio e eu lá, né? Sem respirar, assim, ó. Aqueles segundos que parecem horas, né? E aí ela ajustava o negócio, não prendia. Ai, não tô conseguindo prender. E eu aqui, ó. Minha coluna tá ajustando, parada, amiga. Imóvel. Aí, quando ela falou, pode sair, Aí eu acho que ali eu diminuí já 5 centímetros. Aí ela, vamos contar aqui. Aí, 51, 52, 53, 54. Gente, eu dei um pulo no meio da sala. Aí depois eu falei, ai, desculpa, né? Tô no ambiente militar, desculpa. Mas, né? Caraca, eu consegui. Nossa, foi muito sufoco, justíssimo. E deu 54 certinho. Aí eu passei. E agora eu tenho mais 54. Não há quem diga que eu tenho mais 52. Tem o laudo eu do tenho Inmetro. Não é qualquer laudo. Eu tenho um laudo do Inmetro. Nunca mais vão falar que você tem 1,52 m. Eu tenho 1,54 m. Ai, e aí legal. é isso. Depois teve uma outra emoção, né? Que também saiu a prova de títulos. E aí eu fui olhar, falei, não, tenho certeza que deu tudo certo. E aí não contaram meus títulos. Eu falei, gente. Nossa. Não é para ser esse concurso, não é para ser, não é para mim, realmente, não é para eu ser militar. Já entendi, já tinha dado errado da aeronáutica, né? Eu falei, já entendi. E aí uma amiga minha falou assim, não, tu vai entrar com recurso. Eu falei, vai entrar com recurso com o quê, minha filha? Ela falou, vai lá e entra com recurso. Eu tinha esquecido de levar a ata de defesa. E aí eu fiz o recurso. Que, na verdade, a ata de defesa não é um documento que comprove a sua formação, o seu título. O título eu levei o histórico, eu levei o diploma. A ata de defesa, ela é prévia, né, ao diploma. Então, eu falei que eu não estava acrescentando nada. Eu só estava cumprindo ali o que estava no edital, mas não estava acrescentando um título. Eu estava só complementando uma coisa que já estava lá. E aí aceitaram. Ai, que bom. Graças a Deus. E aí eu pulei, eu estava em 5º e fui para 1º lugar. E depois, quem estava acompanhando o concurso, assim, né, ficou chocada. Como é que essa menina... O que ela arrumou, né? O que ela fez? O que ela fez? Que depois do recurso, da prova de título, ela disparou. E aí eu fiquei em 1º lugar, passei. E aí eu conheci essa E aí eu vou contar como eu conheci a Débora. Porque na semana de adaptação a gente não era do mesmo pelotão, né? E como a gente estava em época de Covid... E aí vale lembrar para a CMV, quem fica com as maiores titulações acaba sendo o mais antigo de turma. E a Débora foi a minha mais antiga de turma. E a minha primeira conversa com ela foi... Estou com Covid. Porque quando me deram a lista das pessoas que eu tinha que entrar em contato, aí eu comecei a buscar os WhatsApps e tal, porque eu tinha que montar um grupo da turma. E aí, quando eu falei com a Maria... Então, começa segunda-feira, eu tô com Covid. Então, eu só conheci Maria mesmo 2 semanas depois. Uma outra dúvida, como que funciona a correção das provas? Por exemplo, na prova do SEM, de engenharia, falando de engenharia porque nós somos engenheiros, né? A primeira fase ela é uma prova completamente objetiva. Essas provas maiores também tendem a ser, quando tem 20 questões ou mais, tendem a ser objetivas, porque até para dar tempo de resolver. Resolver 20 questões discursivas em 4 horas fica difícil. E a segunda fase ela é discursiva, então você vai respondendo... dissertando sobre a sua resposta. E tem mais de outros concursos, o direito também. O direito também, sim. Imagino eu, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que a correção da prova objetiva deve ser por uma máquina, até porque tem todo o aconselhamento. É uma leitura dos cartões. E a prova discursiva? É o próprio pessoal que elabora a prova que corrige? Como que funciona? Bom, o que acontece? No caso de direito, né, a gente tem uma banca
de profissionais de direito da Marinha. Né? Assessores jurídicos da Marinha. Isso. É a mesma coisa. Né? Eles são destacados lá, são indicados, né? E nos ajudam nessa fase. Tanto para a confecção quanto para a correção na segunda fase. Né? Engenharia, não. Engenharia, nesse caso específico, é um pouquinho diferente. A gente tem uma parceria, a Marinha tem uma parceria de muitos anos já com professores da USP. Então, a gente é apoiado, né, por um grupo de professores, né, da USP, tanto na confecção da prova como a correção também da segunda fase e tudo mais. Nesse aspecto, é com o pessoal da USP. Até por causa do CTMSP, né? Tá lá. Exatamente, exatamente. Que tem um histórico, um contexto todo atrás disso. E a análise de recursos também é feita pela banca, tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva. Né? Depois no caso da engenharia também? Também. O pessoal, a banca que compôs a prova. Sim. Mas é a banca que compôs ou o pessoal que corrigiu? Não entendi. Não, a banca que é designada, ela é responsável por elaborar, corrigir, no caso da discursiva, e analisar os recursos. Ela é responsável por tudo. Porque eu não posso elaborar e outra pessoa corrigir. Sim, não. Ou analisar o recurso. Não tem como. Né? Não tem como. Faz o menor sentido. Até porque quem elabora a prova, elabora pensando já na resposta. Né? O cara pensa, exato. Essa questão aqui, eu espero esse tipo de linha de raciocínio na resolução. Colocar outra pessoa... Então, ao longo do processo, essas pessoas que compõem as bancas, eles vão para o SSPM, depois voltam para os seus afazeres nas suas OMs, depois são convocados de novo, o mesmo grupo, durante o certame todo. Né? Só encerra no final do certame e aí a gente parte para o próximo ano. Elas são designadas por todo esse período e elas ficam à disposição nesse período, até programação de férias. Né? E por ano, quantos concursos ocorrem no SSPM? Esse aí é dado numérico. Não, porque às vezes oscila, né? Oscila. Bom, o concurso fixo são 14, concursos públicos são 14. Caramba. Eu perguntei porque demora 14 meses, 14 concursos, deve ser... São 3 esse cronograma, né, é difícil de montar, por isso que a gente precisa de uma estatística lá. Então, são 14 concursos públicos fixos, 3 esporádicos e 5 processos seletivos. Ainda tem os internos, né? Os concursos internos. Que é o caso do Alfa, UFN, esses aí. Também é o SSPM que cuida. Também. Magistério Militar Naval, a gente tem praças. De uma maneira geral, a maioria dos concursos da Marinha são conduzidos pela SSPM. Né? A maioria desses editais também são meus. Alguns não. Né? Por exemplo, Marinha Mercante. Marinha Mercante é conduzido pelo SIAGA, né? Tanto lá para o Ciaba, lá para Belém, quanto aqui para o Rio de Janeiro. É um concurso deles. Que é EFON, né? EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E para fuzileiro naval, para soldado fuzileiro naval e músico, né? Para sargento músico. São os certames que eu não conduzo. Né? E existe também a questão do RM2, né? Do SMV, que eu não sou dono do edital. Né? Existe um aviso de convocação que é emitido por cada distrito. Né? Mas eu faço a parte logística inicial toda, as bancas, a correção, a distribuição dos malotes, né? E aí eu passo para todos os distritos. Por que pode variar, assim, além das vagas? Né? O que pode variar entre um distrito e outro? A necessidade local, porque cada distrito tem uma especificidade. Né? Lá, por exemplo, 4º Distrito Naval. 4º Distrito Naval tem mar e tem rio. Então, ele tem demandas, né, diferentes. Especialidades. Exatamente. A gente já está na região amazônica. Né? Se a gente pegar Ladário só tem rio. Né? E por aí vai. Cada o 8º Distrito Naval tem a parte do CETENSP, vai apoiar, né, a parte do projeto nuclear da Marinha. Enfim. Agora uma pergunta aqui, falando da banca, da prova, das questões, a do SMV, que é matérias que não são específicas geralmente de uma área, né? Porque é português e formação militar naval. O que compõe essas provas, essas questões, no caso, né? A prova em si? Tem um pessoal de letras da Marinha que compõe a banca e o pessoal de formação militar naval é formado por que área, né? Acho que essa daí é a prova que mais faz sentido ser dentro da Marinha, né? Porque, exato. É mais fácil achar dentro da Marinha alguém que está na formação militar naval do que fora. Com certeza.
Bom, a parte de português tem os profissionais de letras e tem os professores de português, né? Da Escola Naval, do Colégio Naval. Nós temos professores. E militar naval, basicamente, são os oficiais, né? Oficiais de escola, oficiais de carreira. Do CAW, também que tem essas matérias. Sim. Não, quando a comandante Mônica falou oficiais formados pela Escola Naval, no CAW a gente tem oficiais formados pela Escola Naval também, que estão lá servindo, Lecionam, né? também. Lecionam também. Né? No geral, geralmente, né, um oficial da Armada ele segue uma carreira ali operativa no mar, mas ao longo da carreira ele vai para outros setores e volta. Né? E além do Isso é Marinha, assim, que outras você comentou, e aí eu não poderia deixar de perguntar, que você passou por quase toda a Marinha no seu tempo de CCSM. Que outra parte da Marinha, tirando essa, você já foi assim? Então, tem duas viagens que eu fiz que foram muito marcantes nessa minha trajetória de 7 anos e foram muito especiais. Uma foi o Poit, que é a Ilha da Trindade, que eu tive a oportunidade de ir, poucas pessoas vão. E foi muito especial. A gente tem um destacamento que fica nessa ilha, né? A Marinha tem um destacamento que fica nessa ilha. E eu tive a oportunidade de ir. É um lugar maravilhoso, em que a Marinha cuida muito, assim como cuida da ilha em São Pedro, São Paulo. O arquipélago de São Pedro, São Paulo. Abrolhos, né? Dentre outras, que a Marinha está ali para cuidar, para preservar o meio ambiente, para preservar o local. Então, a Ilha da Trindade é um desses pontos. E eu tive a oportunidade de ir, de conhecer. E foi fantástico, assim, o lugar é incrível, o trabalho que a Marinha realiza lá é importantíssimo, né? De marcar presença ali naquele território e cuidar da preservação. E lá eu tive uma experiência que foge um pouquinho do mundo militar, que foi eu sair à noite junto com o pessoal do Projeto Tamar, e a intenção era ver uma tartaruga desovar. E aí a gente foi caminhando, e assim, achamos tartarugas enormes e tudo, e nada de encontrar uma tartaruga desovando. E aí eu precisava voltar com a minha equipe pro Poit mesmo, né, onde fica a estrutura lá. E aí eu comecei a voltar com a minha equipe e alguns pesquisadores também. E no meio do caminho, de repente, começa a sair da areia aquele monte de tartaruguinha, assim, um monte. E foi uma emoção muito grande, porque você vê o início de uma vida, sabe? Isso foi muito legal. E aí a ilha, ela é cheia de caranguejos. É uma curiosidade, ela tem muitos caranguejos. E os caranguejos matam as tartarugas. Sério? Então, o desespero da minha equipe, dos pesquisadores, dos caranguejos não pegarem as tartarugas, foi curioso, assim, foi engraçado. E eu acho que esse momento foi muito especial dessa minha ida, por isso que eu tenho um carinho muito especial pela Ilha da Trindade. Lá tem uma gruta, e que reza a lenda, que quem deixar alguma coisa lá tende a voltar. Eu deixei, mas ainda não voltei. Então, teve a Ilha da Trindade e a outra experiência maravilhosa. Mas só perguntando sobre a Trindade, você foi lá embarcada de navio? Isso, eu fui embarcada. Porque fica um destacamento lá, que, se eu não estou enganada, eles trocam de 4 em 4 meses. E para manter esse pessoal lá, os nossos navios saem daqui, acho que, se eu não me engano, mensalmente, para levar municiamento, né? Levar alimento, enfim, coisas, né? Até também equipamentos, o que for necessário para eles. E aí eu fui em um desses navios, fui no navio Patrulha APA, navio Patrulha Oceânico APA, isso, que é aqui do 1º Distrito Naval. Foram 4 dias de viagem daqui do Rio até o Poit e depois o retorno. Eu tenho 100 dias de mar. Caramba, tem 3 meses. Mas tenho muitos também, sabia? Sério? Quantos? Vamos deixar eu contar, contar as histórias. Conta aí, como foi esse meio dia de mar? Foi marcante. Foi uma experiência única, eu diria, experiência única, eu diria. O navio suspendeu, 10 da manhã e voltou 4 da tarde. Mareou? Não, pior que eu não marei. Marear, pra quem não sabe, é enjoar, né, no navio. Mas eu não passei mal. Eu fui no Bahia também, então Bahia também quase não joga. Mas eu tive uma experiência embarcado, né, de servir embarcado. O engenheiro fez... Na minha época, o engenheiro fazia um estágio de 4 meses. Não, 2 meses, embarcado no navio. E eu fiquei na fragata
Liberal. Fiquei 2 meses embarcado na fragata Liberal. Só que na época ela estava no período de manutenção, porque ela ia para o Líbano. A Marinha tem uma missão de paz da ONU no Líbano e fica 6 meses lá um navio sempre, e aí troca o navio. Na minha época, ia aí substituir a União, a fragata Liberal. E ela estava preparando a manutenção e tal para poder ficar lá. E aí o navio ficou praticamente no estaleiro da Marinha, que é o Arsenal, fazendo manutenção. Então, não tive muitos dias de mar por isso. Mas tem amigos meus que teve várias semanas, assim, porque daí o navio saía para uma missão e eles iam junto. Muito legal. É uma experiência muito, muito incrível. Eu também não sofro de enjoo, não tenho enjoos embarcada. O mais próximo disso foi no navio veleiro Cisne Branco, mas é muito diferente, né? Você chegou a navegar Sim. Eu acho que eu tenho 3 dias de mar no navio veleiro Cisne Branco, e foi bem recente, foi no Velas Latinoamérica, que aconteceu agora no inicinho do ano, durante o evento Velas Latinoamérica, que iniciou as nossas comemorações pelo bicentenário da independência. Então, eu embarquei no navio veleiro Cisne Branco, pernoitei lá e vi todo o trabalho, né, dos marinheiros. E é uma coisa muito marinheiro mesmo, porque sabe? Só para quem não sabe, o navio Cisne Branco é um navio veleiro mesmo, assim. Ele tem uma vela gigante. Sério? É aquele nível século XVI, XVII. Assim. Exatamente. Então, assim, eles todos, oficial, a praça mais moderna, todos eles puxam cabo, porque na Marinha chama cabo e não corda, né? Para poder içar as velas, assim, é uma coisa bem marinheiro de filme mesmo, sabe? E é bem legal, assim, é um navio muito importante para a Marinha, é o nosso navio de representação, então eles viajam por vários portos do exterior, levando a nossa bandeira, né? Mostrando um pouco da nossa Marinha e do nosso país. Então, nos diversos portos. É um navio de representação muito importante. Então, ele não só representa o país nos diversos portos, como também participa de regatas internacionais com outros veleiros e já foi até premiado diversas vezes em regatas internacionais, o nosso navio veleiro Cisne Branco. Caramba. O que é uma regata, para o pessoal que não sabe? Regata é uma competição de... Uma competição à vela. Como se fosse uma corrida à vela. Mas um navio veleiro, ele tende a ser muito mais devagar que um navio a motor, assim? Tem. Mas também depende muito da velocidade do vento, né? Verdade, eu não sei também. Varia bastante, né? Eu não sei, mas acho que varia como muito. manter a uniformidade ali. E a outra viagem, que a gente acabou fugindo um pouco, uma viagem que marcou muito foi a Antártica. Foi pra lá? Foi. Caramba. Alô, CSSM, tiver vaga aí.